Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, acompanhando-me, Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, do outro lado, acompanhado de Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Depois de 84 anos, a gente resolveu voltar a fazer especial de diretor aqui no podcast. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a obra de David Lynch, diretor americano conhecido por suas obras oníricas e estilo muito peculiar. A gente já cobriu trabalhos do diretor aqui e ali nos últimos anos, já que seus filmes sempre chamam muita atenção. Mas hoje a gente separou 3 especiais, dos quais a gente ainda não falou, para entrar em mais detalhes. Com mais de 50 anos de carreira no cinema e na TV, o diretor foi um dos primeiros a quebrar barreiras sobre o que poderia ou não fazer sucesso com um público mais amplo, além de ser reconhecido como referência para as séries de TV terem a ambição que tem hoje em dia. A gente sabe que fazer um recorte de uma carreira tão extensa é bem complicado, então resolvemos selecionar 3 filmes que podem falar mais sobre o alcance do Lynch como diretor. Antes de começar, você já está seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda está começando e clica em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Mas chega de enrolação e bora começar! Peguem os seus smokings e trajes de gala. Nossa, tinha tanto tempo que eu não usava esse bordão que eu até tinha esquecido. Porque tá na hora de David Lynch no De Terno e Pantufas. De Terno e Pantufas. Bom, pessoal, a gente já testou esse quadro aqui em vários formatos. Acho que a ideia é continuar testando pro que for mais conveniente pro momento e tal. Quando ele nasceu com 3 filmes, porque a gente sabe, né, gente, que botar vocês pra ouvir 2h30, 3 horas aqui, às vezes fica complicado também. Nem tem louça suficiente pra lavar por 3 horas aí na casa. Mas a gente começou com esse formato de fazer 3 filmes, fazer um resumão do que a gente já tinha visto, do que a gente já sabia e falar sobre 3 filmes. Depois a gente fez alguns formatos diferentes do Scorsese, que era um tema muito caro ao podcast. A gente falou de uma década inteira de trabalho dele, né, da primeira década de trabalho dele. Comentamos alguns curtas e alguns longas. Hoje a gente vai tentar fazer um meio termo, assim. Também é um formato que a gente já experimentou. Não me perguntem qual episódio, não vou lembrar mesmo, mas a gente já experimentou. A gente vai falar um pouquinho por cima, assim, de forma bem breve, sobre os filmes que a gente não vai comentar hoje. Vamos só colher algumas opiniões pra gente tentar formular na cabeça de vocês que não conhecem o Lynch ou que nunca ligaram pros filmes do Lynch, como que é ele enquanto diretor, né? A gente avaliando a filmografia como um todo. E aí depois a gente vai mergulhar em 3 filmes específicos, e quando a gente faz nesse formato, a gente sempre tenta dar o recorte de pegar, como o Lucas disse ali na introdução, o maior alcance possível. O que isso quer dizer? É tentar pegar filmes espaçados em décadas distintas, se possível, e filmes de personalidades distintas, digamos assim, que tem perfis muito diferentes, que tem modos muito diferentes de executar, pra gente poder dar um espectro maior do que o diretor fez, ou do que o diretor é capaz de fazer, assim, né? Com o Lynch a gente vai perceber uma linha de execução bem forte, assim, bem significativa, um diretor muito autoral, né, que vai perpassar tanto os filmes mais incompreensíveis dele, quanto os filmes mais diretos dele, mas ele tem também uma filmografia que tem filmes muito distintos em termos de compreensão do público, seria um bom termo, mas em termos do que o diretor quer entregar pro público, né, do que ele quer deixar de mão beijada, do que ele quer deixar com uma história mais coesa, e do que ele quer deixar aberto à imaginação. Um dos grandes traços dele, na verdade, isso ele fala em entrevistas por aí, tem um vídeo muito famoso dele respondendo uma pergunta numa dessas palestras que eles dão em universidade e tal, que ele fala sobre isso. Ele fala, existem diretores que fazem filmes que contam de um jeito e que eles te alimentam a história toda e você precisa se emocionar com, ou se
se conectar com a história toda que você tá vendo. Já eu sou um tipo de diretor que gosto de deixar as coisas pra imaginação, eu gosto de deixar pra interpretação, eu gosto de jogar as minhas ideias, de utilizar do mecanismo audiovisual pra expor uma coisa e deixar com que o meu público interprete do jeito que ele quiser interpretar. Então, isso saiu da própria boca dele, então isso já diz muito pra quem aí não conhece o Lynch sobre o que é o perfil de direção dele. É por aí, Gusta, foi um resumo razoável do que o Lynch significa? Nossa, eu tava com uma frase grifada aqui e você falou ela sem falar literalmente, mas é de que a mensagem dos filmes do Lynch, elas não são interpretativas. A mensagem é de que não há interpretação. Então, a partir do momento que você vai mergulhar no Lynch, você não tem como saber o que ele quis dizer e você não vai conseguir falar o que as outras pessoas vão sentir ou entender do filme que ele faz. Isso é o melhor do Lynch. Inclusive, Lucas, não estamos na nossa zona de conforto, tá? Vou te avisar aqui que a gente... como grandes fãs de diretores... Como que é o nome desses diretores? Não é materialista. Formalistas. A gente agora tá numa seara de, como a gente falou lá na introdução, onírica, do mundo dos sonhos, do mundo da mente, de como a mente é confusa, de como ela engana a gente, de como às vezes a gente acha que a gente tá indo por um caminho, mas na verdade a gente tá indo por outro. E o Lynch, ele é o cara pra fazer isso. Quando eu fui fazer a maratona dos filmes dele, eu literalmente sonhei com os filmes dele, porque é uma coisa assim bizarra. Nossa, ele deve estar ficado feliz lá. Ele te provoca em todos os aspectos, assim, de sensações mesmo, porque você não entende, não tem como entender. É provocativo, é extremamente provocativo, porque você termina de assistir um filme do Lynch, aí você vai lá no YouTube e escreve interpretação do filme Eraserhead. Final explicado entender? De Batman. Sou burro, final explicado, sabe? Tipo assim, a partir da filosofia. E não dá pra entender, você não vai entender. Então, assim, é sempre uma sensação de cinema que falta, que não tem respostas, que não quer te explicar. O sentimento que ele teve, a ideia que ele teve na cabeça dele é transposta para um audiovisual. Então, desde o filme de estreia dele, que é o Eraserhead, ele já tem todos esses elementos e todos esses traços que eu citei aqui. Então, não vejam Lynch querendo entender o que é que ele quis dizer dentro dos filmes dele. E a gente vai passar muito por esses temas aqui na filmografia do Lynch, porque em todos os filmes ele se utiliza disso, tá? Até nos filmes que ele tem um pouco rabo preso com o mainstream, ele acaba utilizando sim dessas ferramentas. E aí você fica confuso, e aí quando você fica muito confuso e não sabe como interpretar, aí você é um filme do Lynch. Então tá tudo bem, ele sabe o que ele tá fazendo, né? É o sentimento que eu tenho em todos os filmes que eu assisti, porque eu assisti todos os filmes dele aqui pra falar, mas a gente vai fazer esse recorte mesmo. Eu queria saber se a sensação de vocês é essa também. Não é pra entender, né? É só pra sentir. Eu acho que isso aí resume bem todos os filmes do Lynch. Cara, então, eu fui me acostumando aos poucos com esse estilo do Lynch. Ele não... Era um diretor que tinha bastante estranheza, assim, com os filmes dele. Mas, assim, a gente vai entrar mais a fundo aí nos filmes. Mas eu acho que eles resumiram bem, assim. Os filmes do Lynch não é aquele filme que você tem que sentar, entender, que tudo vai fazer sentido, que tem uma lógica, que tem uma filosofia por trás. Às vezes ele só jogou aquilo ali porque ele achou que ficaria legal na história e que ele quer implantar dúvida em você e fazer o filme dele ficar cada vez mais onírico. E é isso, cara. E assim, maratonando os filmes dele, chega uma hora que você fala, tá, eu disse isso, não vou tentar entender nada, só vou dar play e aí eu vou abrir o olho. É o que eu vou fazer. Mas, enfim, o estilo dele é muito, eu diria, muito específico, assim, né? Alguns diretores tentam fazer algumas coisas aí parecidas com o Lynch, mas eu acho que ninguém chega nem perto. O Lynch, ele tem um jeito muito único, assim, de contar suas histórias. Ele tem uns filmes mais pé no chão, uns filmes um pouco mais viajados, mas acho que pelo menos o seu estilo tá muito forte, assim, muito presente em todos. É muito perceptível, né? Assim, é muito compreensível você entender o estilo dele depois de um determinado tempo, né? Você percebe essa aura de... Eu acho que o legal de fazer uma maratona, como a gente faz aqui pro De Terno, é ter uma leitura de estilo muito clara. A gente pega aquela primeira década ali do Scorsese, por exemplo, e a gente vê algumas coisas que ele vai explorar nas décadas seguintes, que vão ficar muito marcadas, mas você tem muita coisa muito mais burocrática. Não tô nem dizendo num sentido negativo. Burocrática de assim, beleza, é um filme X executado dessa forma. Como a gente fala um pouco do Linklater no Escola de Rock ou no Hitman, sabe?
um filme mais tradicional na execução. E com Lynch você não tem isso. Mesmo nos filmes mais retos do Lynch, mais formais, digamos assim, do Lynch, você tem aquela coisa dele. Você tem uma imagética, você tem um horror construído no design de som, sabe? Um cara muito atento a design de som. Ele geralmente é acreditado como designer de áudio da maior parte dos filmes dele, porque isso é uma coisa que ele foca demais. Você ter a coisa das visões, você ter muito close-up, você ter uma fumaça que aparece, você ter uma visão de uma pessoa gritando, você ter um foco num olho, num rosto de mulher. São coisas que, tipo assim, ele faz em toda a obra dele. E aí quando você vai vendo todas, você sente, mesmo que a história seja mais simples ou que a história seja mais maluca, você sente essa autoralidade dele. É como se você entrasse no universo dele, assim, quando você vai assistir, né? Beleza, é uma história normal, é uma história formal, eu entendi ela do começo ao fim, mas ainda assim parece que eu tô no mundo à parte do meu, eu tô no mundo do Lynch, eu tô dentro da cabeça dele, assim. Então pode ser que a coisa desande completamente da formalidade de uma hora pra outra e eu vou ter que aceitar, assim. Não, eu só achei muito legal como a gente vai falando as coisas e fazendo correlações, né? Porque o Lynch, ele é um cara dos sonhos. Ele é um cara dessa paixão por descrever o indescritível. E o Lucas falou um negócio, assim, que me deu uma conexão perfeita. Você só precisa abrir o olho e assistir o filme do Lynch. E pra dormir você faz o quê? Você não precisa entender nada. Você fecha o olho e sonha. É basicamente, é isso que ele quer da gente. Ele não quer que você sofra pra assistir um filme, ele não quer que você fique interligando pontos, ele não quer que você fique se matando pra entender as coisas, ele quer que você passe por aquele fluxo, que você entenda que ele construiu aquilo a partir de várias e várias conexões que ele fez na cabeça dele, que fazem ou não sentido, e pronto. Sabe? É muito foda como ele constrói os filmes dele, é muito foda mesmo. Mas o ser humano tem essa coisa, né? Quando a gente acorda, sonhei com um dinossauro correndo atrás da minha avó na casa que eu morei na infância. Você vai pesquisar na internet, que é dinheiro, meu filho, é o que significa? É divórcio, é dinheiro, é promoção no trabalho. E a gente quer a resposta, né? Mas às vezes simplesmente não tem. Sim, eu bati na parede quando eu fui no YouTube e ninguém sabia explicar. No YouTube tem tudo. Alguém vai ter que fazer alguma coisa a respeito. Mas não tem, gente. Esse é o ponto. Esse é o ponto de assistir David Lynch. Gente, eu não vou fazer um resuminho da vida dele, não. Tem um texto, modéstia à parte, muito bom sobre essa trajetória dele, que tá no nosso episódio 50. Então, assim, se você quiser saber um pouco mais sobre biografia do Lynch, vai lá no nosso episódio 50, que a gente falou muito brevemente dos 3 dos nossos diretores favoritos lá. E eu fiz um resuminho sobre a vida dele, sobre o início da carreira. Eu acho que eu vou ficar me repetindo aqui. E eu já aproveito e faço um jabá pro nosso próprio podcast, né? Já indico as pessoas aí lá no episódio 50 pra ouvir. A gente também não vai falar muito sobre Eraserhead, porque a gente falou sobre Eraserhead recentemente na nossa lista. Eu não me lembro o número do episódio agora, desculpem, gente. Mas na nossa lista, 3 filmes longos, 3 filmes curtos. Eraserhead era um filme de menos de 1h30 que a gente colocou naquela lista lá. A gente também falou por cerca de 15, 20 minutinhos sobre ele. A gente não vai entrar muito nele aqui, apesar de, assim, ele já deixar de cara aqui que ele é extremamente relevante pra entender o Lynch, porque como o Gusta disse, ele é o primeiro. E ele já é o primeiro longa do Lynch, de cara você já tem uma coisa muito particular ali, sabe? Uma coisa muito específica dele, que acaba tendo reflexo no restante da filmografia de quando ele se consolida depois, né? Também não dá pra falar dos curtas, porque o Lynch é um cara absurdamente experimental. Quase toda vez que ele pega uma câmera nova, ele faz um curta que é um estudo de luz, que ele faz um curta que é um estudo de cenário, ele monta alguma pintura e faz com que ela fique se mexendo, ele sempre faz alguma coisa assim, ele experimenta muito quando ele pega novas ferramentas. Vai ser uma coisa que a gente vai falar um pouco quando a gente chegar lá nos anos 2000, porque ele ficou apaixonado no digital quando o digital apareceu, e ele filmou 2 longas com digital, porque uma outra coisa muito relevante de entender sobre o Lynch é que o Lynch não é o cara da clareza. O Lynch não gosta de coisas que são fáceis de ver, de coisas que são fáceis de entender. E o digital dava isso pra ele. A falta de qualidade do digital era um elemento que ele apreciava, porque ele não queria nitidez em tudo. Ele não acha que cinema precisa de nitidez. Ele gosta justamente do contrário. Ele gosta muito de trabalhar com escuro. Teve uma época em que falavam que ele nunca ia fazer um filme colorido na vida, porque ele só queria fazer filme preto e branco. Tem uma conversa de que ele queria fazer o Duna em preto e branco, e aí não deixaram. Depois ele falou, não, eu nunca quis fazer preto e branco não. Mas enfim,
tem essas fontes conflitantes. Então ele gosta muito de trabalhar com contraste, sempre gostou, e gosta muito de trabalhar com escuridão e com falta de visibilidade, com falta de nitidez. Isso eu acho até que prejudica uns filmes que a gente vai falar mais pra frente aí, como o próprio Império dos Sonhos, que é um filme muito difícil de assistir e ele é filmado em digital, então ele é bem feio, além de ser difícil de assistir. Mas, enfim, é bom focar nisso porque a gente hoje tá falando sobre um diretor que é radicalmente diferente do que a média do mainstream hoje. Eu não tô nem falando de Marvel, eu tô falando de Aronofsky, eu tô falando de Nolan, eu tô falando de Villeneuve. São caras que veem cinema de forma muito diferente do que o Lynch vê. Nolan é um cara que sempre focou no IMAX, no rolo gigantesco, na maior visibilidade possível, um cara que é uma cria do cinema de ação. E o Lynch não tem nada a ver, o cara Lynch é de escola de arte, o cara tem formação em pintura, ele fica anos sem fazer nada pra TV ou pro cinema porque ele tá focado em pintar quadros, ele é um cara de outra verve que ele interpreta as coisas de outro jeito. E assim, pra quem tá ouvindo esse episódio e não conhece o Lynch, eu acho que isso precisa ficar claro pra que vocês não se decepcionem depois. Porque se alguém sair daqui, não, vou ver o filme que os meninos indicaram e depois eu ficar assim, quê? Oi? É mais ou menos isso aí mesmo, gente, é essa sensação. Mas assim, também não querendo dizer que o Lynch seja o cara mais inatingível do mundo. A gente tá falando de um americano branco que faz filme com a Naomi Watts e é um cara extremamente reconhecido pela indústria, todo mundo ama ele não é fora do... Ele não é o Jodorowsky. Ele não vai fazer um filme de 4 horas sobre uma montanha e a galera se cagando e tal, não é a esse ponto. Ele é um cara que escreve histórias que tem certo nível de coesão interna, sabe? Mas que gosta de jogar elementos aleatórios nela e gosta de subvertê-las às vezes, sabe? É o que a gente sente muito com o Mulholland Drive. Você sente que você tá entendendo boa parte do que tá acontecendo em Mulholland Drive, você entende que tem um fio naquela história e depois ele vai virar pra um outro fio, pra uma outra lógica, pra te deixar em dúvida. Mas não é como se você ficasse completamente perdido em tudo que tá acontecendo, sabe? Então assim, tudo isso colocar um asterisco pra dizer que ele é complicado, mas nem tanto. Ninguém tá dizendo aqui que ele é um revolucionário da face da Terra no cinema surrealista. Tem gente que nem considera ele surrealista, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, é uma discussão que vai ser levada um pouco mais pra frente. Bom, não vou falar muito sobre os curtas. Ele tem curtas que são pinturas, como eu falei, que são pinturas que ele faz animação com as pinturas e transforma em curtas. O primeiro deles é o Six Men Getting Sick, que é de 67. É um trabalho, é um estudo com pinturas também. Depois, Absurd Encounter with Fear, eu acho que esse eu não vi. Depois ele faz o The Alphabet, que é bem legal também. Tava no MUBI até outro dia. Eu acho que o curta mais legal dele dessa época é de 1970, que é o Avó, que é um menino muito sozinho, é um lugar muito esquisito, com o fundo todo preto, e aí ele planta uma avó pra ele. Tipo assim, ele cria uma avó porque ele tá se sentindo sozinho. Ele planta uma semente e nasce uma avó de lá, sabe? Porque ele quer uma conexão com família e tal. Vocês já viram que a premissa é a cara do Lynch, mas é um filme muito legal. E é curtinho também. Eu não sei se ele ainda tá no MUBI, mas até a última vez que eu vi, acho que ano passado ele estava, né? Primeiro longa é Eraserhead. Corre lá no nosso episódio de filmes curtos pra gente falar um pouco mais sobre Eraserhead. A não ser que o Gustavo tenha algum comentário pra fazer, porque o Gustavo montou um esqueminha tão lindinho, ficou parecendo aquele meme do cara com as cordinhas, os fios vermelhos, assim, que ele tá vendo conspiração em tudo e ele tá apontando, assim. Ele fala, eu entendi, tá tudo conectado, doido, sabe? Eu tô Se você quiser mandar um pouquinho aí sobre Eraserhead antes da gente passar pra frente, fique à vontade. Porque que eu considero esse filme porta de entrada pro Lynch. Porque ele dá pra entender bem, assim, e não só porque é o primeiro, mas porque é meio porta de entrada pro Lynch mesmo. Eu acho que se você não gostar nada de Eraserhead, se você não tirar nada de positivo de Eraserhead, vai ter pouca coisa que você vai tirar da filmografia dele, assim. É muito uma introdução ao David Lynch, porque o Eraserhead, ele é um filme que tá falando ali sobre... Primeiro que ele tem uma conversa meio kafkiana ali, com o homem se transformando em monstro e o meio pós-apocalíptico industrial ali, transformando as pessoas em bichos, né, em coisas, em parte do sistema, engrenagem do sistema, críticas ao capitalismo. Primeiro filme do Lynch, ele já vem com essa. E aí, é muito doido, porque é um clássico, né, já, atemporal, tombado, ninguém derruba esse filme. Eu acho que o Eraserhead é o primeiro filme do Lynch e é um dos mais icônicos, sim, dele, porque ele tem uma imagética, ele é todo em preto e branco, ele tem já as criaturas ali que ficaram muito famosas, ele cria também todo esse design de produção dele, é muito impactante, tem chuva de feto, tem uma mulher bochechuda dançando, tem... Dentro do radiador, você vale constatar. Então, assim, é isso, sabe? Vão prontos pra entender
isso aí, pra não entender tudo isso aí que ele faz. O Eraserhead definitivamente é a porta de entrada. Ah, e você falou do som. O primeiro filme dele já tem a participação do Alan Splatt, que é o cara que vai acompanhar ele por praticamente a filmografia toda. Ele faz Eraserhead, faz Duna, Blue Velvet e assim vai. Então ele tem um parceiro também. Como esses grandes diretores sempre tem pessoas próximas que sempre fazem, além dele assinar, ele também tem esses parceiros de longa data aí, né? Isso é muito relevante de falar sobre o Lynch mesmo, porque pensa num cara fiel aos seus. Ele mantém boa parte da equipe, boa parte dos atores por quase a carreira dele toda. Sempre que ele pode, ele repete, ele chama as mesmas pessoas e tal. Então ele fica sempre muito fiel à equipe que trabalha com ele desde o começo, assim. Nos sucessos como Eraserhead, nos fracassos como Duna, ele sempre tenta manter uma parte da equipe com ele, assim, porque ele gosta de trabalhar com as mesmas pessoas, né? Ele tem traços muito claros, a gente não pode diagnosticar ninguém, mas ele tem traços muito claros de autismo, sabe? Você percebe nas biografias que fazem sobre ele, nos comentários que fazem sobre ele, que ele tem hábitos muito repetitivos. Quando ele foi gravar Duna, ele ficou por 2 anos lá e ele comia sempre no mesmo restaurante, a mesma refeição, sentado na mesma cadeira, sabe? Ele tem muito essas coisinhas assim, você percebe no trabalho dele, você percebe em como ele dá entrevista, em como ele faz os vídeos dele. Toda vez que ele aparece, você sente um pouco desse caráter muito peculiar dele, assim, em comportamento, né? É legal você falar sobre pós-industrialismo, porque isso vai estar muito presente no Homem-Elefante. O Homem-Elefante é um dos 3 que a gente vai falar hoje, então não vamos entrar agora, mas é o que dá pra perceber que pula de Eraserhead pra Homem-Elefante, assim, com muita clareza, essa coisa do pós-industrial, da fumaça, do barulho da cidade, de como isso tem a ver com a podridão do ser humano e com a degradação do ser humano e tal. Depois de Homem-Elefante, que é de 1980, a gente tem Duna, de 1984. Também quero que a gente passe por cima, porque eu ainda vou convencer vocês a fazer um episódio inteiro só sobre esse filme, porque eu acho que tem muita coisa a se falar sobre esse filme. Ele é um filme muito interessante porque ele ganhou um status de cult com muita gente, ele ganhou um status de injustiça com muita gente, porque é o filme que não é a versão do diretor, é o filme que foi fatiado pelo estúdio, não sei o quê, mas ele também foi massacrado por não saber se era Star Wars ou se era Eraserhead, como se fosse colocar o diretor errado no projeto errado. Eu acho que esse filme rende um episódio só por si, mas eu quero já começar a trazer o Lucas pra conversa com um filme que ele já vai detonar, pra vocês já entenderem como é que é aqui a estrutura de falar de David Lynch aqui no Meia Pantufa. Lucas, bem brevemente, você e o Gusta também, claro, né? Vamos fazer uns comentáriozinhos sobre o Duna do Lynch, porque Duna é um filme que tá em alta agora com Villeneuve, que é um diretor que é o extremo oposto do Lynch, e eu acho que isso é muito visível quando você compara os dois filmes, época à parte, CG à parte, mas é muito visível quando você compara os dois filmes, né, Lucas? Sem dúvida. Eu assisti primeiro, né, as versões do Duna 1 e 2 aí do Villeneuve, depois fui ver do Lynch, depois fui atrás do livro, não comecei a ler os livros ainda, mas já fui atrás, assim, de ter uma base. E quando eu descobri que Duna, nos livros, tem uma coisa toda que envolve alteração de consciência e droga, alucinação, uso de drogas. Cara, na hora, você tá ali nos anos 80, cara, a primeira pessoa que vem na sua cabeça é o Lynch. O Jodorov acharam que ia ser demais, né, pra ele. Mas, enfim, já vem o Lynch, cara, porque pra você trabalhar todas essas questões do filme, e assim, ele não consegue, no Duna dele, ele não consegue trabalhar tanto isso, mas já tem uma pegada completamente diferente do Villeneuve. Assim, eu não gosto nem um pouco desse filme. Eu acho ele horrível. Ele tem todo esse histórico dele, né, de o Lynch não ter conseguido fazer o filme que ele queria. É aquele filme que o estúdio vem, coloca a mão e sai cortando, sai picotando o filme. Isso pode estar, isso não pode estar. E a gente já sabe a história. A gente tá cansado de ver estúdio... Quando o estúdio vem, coloca a mão assim no projeto só pra tentar agradar o público, a gente sabe que vira uma coxa de retalhos ali que acaba não agradando ninguém. Mas eu acho que esse filme ele tem outros problemas também, né? Eu acho que o Lynch é esse cara muito criativo, né? E pegar uma franquia pra começar ali no cinema, não sei se combina muito com ele, não sei se ele conseguiu trazer ali o que a história precisava, sabe? E ficou essa coisa, né, de ficar comparando com Star Wars na época, então não sei nem se o filme foi feito numa época boa pra ser feito, assim, porque traz esse comparativo. E você pega Star Wars, que tinha uma história muito mais simples, que já tinha conquistado todo mundo, todo o mainstream, e aí você vai ver Duna e fala, cara, não... Por quê? Assim, por que você tá fazendo isso? Eu tenho um outro aqui que é bem melhor, eu vou dar moral pra esse filme aqui não. E assim, eu acho que tudo isso, todo esse contexto atrapalha muito o filme, mas assim, no fim eu não gosto muito, não gosto dele nem um pouco. Acho que esse é o maior deslize, né, aí do Lynch. Mas assim, olhando
por esse outro ângulo, né? O que Duna fala sobre o que é Duna. Eu adoro os filmes do Villeneuve, mas realmente falta essa pegada. O Villeneuve tenta fazer uma coisa muito assim, ó, vou construir esse universo e dentro da lógica desse universo vai ser tudo muito pé no chão. Vou falar mais dessa jornada aqui do Paul Atreides, mas ele deixa essa questão da alteração de consciência, essa questão mais licérgica, assim, de Duna bem de canto, assim, quase nula, quase não aparece. Você vê um suquinho azul ali de vez em quando, mas ele não viaja muito nisso. É porque basicamente o livro é uma coisa sobre o quanto o Frank Herbert adorava cogumelo e droga e LSD, mano. O livro é isso, assim. E ele vai só piorando na medida que você vai lendo. Eu tô quase no final do 4º livro, eu tô corajoso aí lendo todos eles. Mas é muito... o Villeneuve corta, pro bem ou pro mal. Eu acho que esse é o cinema que a gente vive hoje. Mas o Villeneuve corta completamente a pegada alucinógena, a pegada etérea, que faria com que você pudesse ver o Lynch como um diretor apropriado para esse tipo de filme, né? Mas o problema é você ter a leitura do que é esse Duna. Esse Duna seria o novo Star Wars? Esse Duna seria uma ficção científica para adultos? O que ele teria de Star Wars? O que ele não teria de Star Wars? Qual que é a expectativa do estúdio em cima do filme? Então, assim, tava tudo desencaminhado. Os caras pegaram um projeto querendo que ele fosse uma outra coisa. E aí chamaram o diretor errado para isso, sabe? O diretor... O Lynch teria entregado um excelente Duna, que seria uma ficção científica para adultos, que não tivesse a obrigação de ser uma franquia. Mas para entregar uma nova franquia de Star Wars para surfar na onda da grana do blockbuster, não era, né, Gusta? Sim, não. Pra mim, a única coisa que funciona nesse filme são os vilões. Os Harkonnen, eles, assim, são... Cara, é nojento, é tudo que você queria ver. E é cheio de luz, né? Ele não deixou... Porque a versão do Villeneuve é quando mostra os Harkonnen, a luz desce, eles estão no escuro. Né? E aqui ficou uma coisa meio Laranja Mecânica. Eu adoro, porque fica os vilões à luz do dia e eles são nojentos e sai pus e eles se beijam. E você vê que tem aquela coisa meio nojenta de primo com irmão, com tio e aquela bagunça que eles aprontam lá. E eu achei incrível, assim, porque torna aquelas criaturas bem vilanescas mesmo. Mas o resto, eu acho assim, o roteiro é muito apressado, você vê que tem mão de produtora no meio, você vê que as cenas de ação não tem impacto, parece que é um episódio de Chapolin. Tem uma execução que não tem muito impacto, porque ela é muito complexa, e por ela ser muito complexa, ela acaba te confundindo. Então é um filme meio bagunçado demais. Realmente não é um filme bom, gente. Infelizmente, não foi daqui que o Lynch conseguiu alavancar a sua carreira, apesar de que foi aqui que ele conseguiu o nome dentro de um grande estúdio para poder... sabe quando é meio contraditório, né? Porque, por um lado, ele tem um filme, né, ruim. Aí eu, preferia ficar burro. Mas ele teve a experiência, né, dele. Ele aprendeu com os erros. Mas resumindo, assim, esse Duna do Lynch, cara, eu acho que ele é o diretor certo pra Duna, olhando desse ponto de vista. Você tá lá nos anos 80, você olha esse outro lado de Duna, você vai direto no Lynch, cara. Só que quando você vê o filme, vê todo o que o Gusta citou agora, a cena de ação, o design de produção eu acho horroroso. Eu acho que não combina nada, assim, o estilo do que o Lynch quer trazer ali com a pegada de Duna. Assim que o Duna novo tem muita coisa parecida ali, mas que ele dá uma melhorada, né? Tudo bem que são épocas diferentes, mas eu acho que não casa com o filme, sabe? Deixa o filme até meio... uma impressão que nem tinha dinheiro suficiente pra fazer, deixa uma cara de filme barato, deixa uma cara de... Eu acho que o Lynch, ele não era o diretor certo pra filmar nem cena de ação, assim. Então, assim, era essa... Resumindo, eu acho que tem esse paradoxo, sabe? De, olha, ele seria muito bom pra trazer ele pra fazer todo esse outro lado de Duna aqui, mas toda a parte de como executar uma ficção científica mainstream, talvez não. É porque, assim... Cara, você vê a filmografia dele, via de regra, o Lynch gosta de médio e de close. E aí você cria um design de produção que, Lucas, muito pelo contrário do que você tá falando, é caríssimo. Ele foi o filme mais caro da época, sabe? Mas não dá essa impressão, que eles construíram na madeira, assim, coisas que eles construíram... que tem que pintar o detalhezinho do não sei o quê. Mas eles chamam um diretor que não aprecia esse tipo de coisa, que é um diretor intimista, que é um diretor de próximo, de interação de personagem, sabe? De sentimento, de fio. Então, assim, o design de produção, ele meio que fica perdido no meio dessa história, né? Porque você não consegue apreciar tudo aquilo. É uma escolha desmontada porque é o tipo de... Que tipo de filme você tá querendo, né? Acho que toda a discussão tá toda aí.
E assim, me desculpem, amigos, mas eu vou passar pra frente porque eu li um livro de 700 páginas sobre esse filme. Nossa, eu juro que eu posso falar sobre esse filme 1h30, tranquilo assim, longe. Sabe? Eu acho que vai longe mesmo. Então vamos pra frente, senão a gente não sai daqui hoje. Vocês já entenderam, né? Bom, o tamanho, assim, do ídolo que David Lynch é para o Luiz aqui. Mas, gente, sério, um dia a gente vai fazer um episódio só sobre esse filme, porque é muito legal o que tem por trás aqui, cara. Como o livro chama A Masterpiece in Disarray, que é tipo uma obra-prima descarrilhando, sabe? Em processo de descarrilhamento. É uma coisa que tem tudo pra dar certo e começa a dar tudo errado. E aí você vai... O autor do livro quer entender o porquê. E aí ele vai pegando tudo, faz entrevista com um monte de gente que estava envolvida, com um monte de ator, com diretor de fotografia, com design de produção, com figurinista, com... Sabe? O livro é muito completo, é muito legal. Eu acho que rende assunto pra caramba. Mas uma coisa que é importante pra gente seguir o fio da meada aqui. Evidentemente o Lynch ficou muito deprimido com os resultados de Duna, porque... O estúdio abandonou o filme. Entre o processo de gravação e o processo de lançamento, mudou o CEO da Universal. E aí o filme ficou jogado de lado, assim, sem marketing decente o suficiente, sem investimento emocional mesmo do estúdio sobre o filme, e deixaram o filme pra morrer sozinho. E aí o Lynch ficou muito deprimido com aquilo, muito chateado. Ele deu entrevistas depois dizendo que o que incomoda ele em Duna é que ele sentiu que ele se vendeu. E aí, por conta disso, ele falou, olha, eu não quero mais fazer esse tipo de filme na minha vida, assim, nunca mais. Continuou com a mesma produtora, com o Dino De Laurentiis, e aí o Dino De Laurentiis deu pra ele o dinheiro e a estrutura que ele precisava pra fazer Veludo Azul, que saiu em 86. E aí sim, é a hora que você bate o olho e fala, beleza, David Lynch, ok. Isso aqui é o Lynch. É um dinheiro modesto, é uma equipe com quem ele já trabalhou, com muita gente, por trás das câmeras e na frente das câmeras também. É um projeto autoral, ele não tá adaptando nada, tem a cara dele, e aí o filme vira outra coisa. Mas Veludo Azul a gente vai falar também um pouco mais tarde, porque ele é um dos 3 selecionados aqui. Depois disso, o principal mérito do David Lynch vai pra TV, que é Twin Peaks. Ele faz o piloto em 89, a série vai durar até 91, né? Mas em 89 ele elabora o piloto de Twin Peaks, que é uma série sobre uma cidade no interiorzão, assim, né? Uma cidade muito pacata do interior e tal, em que um homem descobre a rainha do baile morta, enrolada em plástico. E aí a série procura descobrir quem matou Laura Palmer. E Twin Peaks também vale um episódio só pra ela, sinceramente, só que aí precisa estar todo mundo a par, porque são muitos episódios, é muita coisa, é um grande universo. E o que é mais legal de Twin Peaks é assim, a série pode ter morrido um pouco pra nossa geração, a gente pode conversar com os nossos amigos e falar assim, o quê? Quem? Mas é inacreditável o tamanho do impacto de Twin Peaks para as futuras gerações de cineastas, especialmente pro pessoal da TV, sabe? Porque o que o Lynch faz com Twin Peaks, o Lynch e o Mark Frost, né, que eles são coautores, era inviável antes deles, o que eles fizeram, e na verdade o que catapulta o Lynch como essa grande figura, essa pessoa que todo mundo conhece dentro da indústria, curiosamente é a TV, que era conhecida como a caixa burra na época, né? Só produzia porcaria de baixo orçamento. Você sair do cinema e ir pra TV significava detonar a própria carreira, significava que você não sabia valorizar seu próprio passe e tal. E aí o Lynch vem com essa série que é um murder mystery que é etéreo, sobrenatural, e tem muito do que a gente vai ver que ele gosta também, que é essa coisa do idílico que na verdade esconde uma coisa sombria. Ele gosta muito desse tipo de temática, e em Twin Peaks é que ele consolida isso mais, porque ele tem mais horas pra gastar ali, né? E aí, Twin Peaks, você tem essa obra que é desculpa, Gusto, mas um marco da televisão e um marco das séries. E você vai... Eu acho que eu já falei isso em algum outro episódio aqui, mas você pega pessoal de Sopranos, de Mad Men, você pega o Donald Glover, todo mundo que tem feito grandes trabalhos na TV, eles têm Twin Peaks como uma das principais referências. A ousadia de Twin Peaks e o nível de loucura que o David Lynch consegue associar ao mainstream e fazer as pessoas engajarem numa história que essencialmente não tem sentido, é muito surpreendente, e eu acho que dificilmente vai ser replicado, inclusive. Eu acho que é um grande fator de Twin Peaks, por isso que ela vai valer um outro episódio inteiro, né, Gusta? Com certeza. Eu acho que mais do que o de Duna, porque o Lucas já não gosta. Eu acho que parece Chapolin, e a gente vai precisar ler o livro que você leu pra poder falar bem aqui no episódio. Então Duna vai ficar pra depois, mas Twin Peaks merece. Vamos aguardar. Twin Peaks merece, porque realmente o Lucas não estava ouvindo que ele tinha tirado o fone na hora, mas o Luiz falou que Twin Peaks é um marco na história
da TV, e é um marco realmente, assim, não é estrutural, estruturante pro mundo das séries e do que vai sair dali em diante. Eu não vi ainda, mas eu tenho muita vontade de ver, porque realmente todo lugar que você vai pesquisar, assim, as melhores séries de todos os tempos, esse tipo de coisa, menciona Twin Peaks e fala justamente isso, que Twin Peaks é realmente um marco, assim, que muita coisa na televisão mudou depois de Twin Peaks, né? Então, tem que ver. O legal de Twin Peaks é porque tem 2 fases de Twin Peaks, então tem muita história pra contar, tem muita ponta pra juntar, tem a história do diretor em relação ao primeiro que ele fazia com uma grande emissora, né, um grande aporte de fãs do mainstream, fãs tipo assim, que gostavam de mistérios normais, de novela, da TV, e depois ele faz uma coisa surtada que ninguém entende mesmo, sabe, que não fez sentido, mas que é o David Lynch. Então dá pra fazer vários links da carreira dele, dá pra fazer várias interpretações, eu acho que vale real a pena falar sobre o Twin Peaks. Em 1990, já no meio de Twin Peaks, inclusive, se a gente for falar sobre Twin Peaks depois, né, isso é até um problema, porque o Lynch é obrigado a revelar no começo da segunda temporada quem matou a Laura Palmer. Ele não tinha planos de revelar at all, sabe? Ele queria encerrar a série sem revelar quem matou a Laura Palmer, mas ele é obrigado pela TV a revelar, e aí a série, ele perde interesse na série, e a série degringola depois da revelação, e o Lynch vai fazer o seu longa, e ele meio que abandona a série, ele volta só nos últimos 2 episódios, ele dirige o último episódio, que é bom, mas ele meio que abandona a série porque ele desinteressou, e de novo é parecido com Duna, ele ficou irritado com o CEO, inclusive foi o filho da puta do Bob Iger que obrigou ele a revelar quem tinha matado a Laura Palmer, e aí depois o Bob Iger, anos depois, foi escrever na biografia dele, nossa, aquilo se revelou um erro, não diga. Enfim, e aí o Lynch desinteressou e foi voltar pro cinema, e voltou pro cinema com Coração Selvagem, isso ainda em 1990. Aqui ele traz também gente de Twin Peaks, provando que ele sempre recicla as pessoas que ele tá usando, ele sempre continua com a mesma galera. E aqui em Coração Selvagem a gente acompanha a história de meio que um Elvis, Marlon Brando. Wannabe, assim, né? Ele quer ser um Elvis, Marlon Brando e tal, que tem uma relação muito doida com outra das favoritas do Lynch, que é a Laura Dern. E aí o filme é sobre esse amor dos dois, esse amor maluco, maníaco desses 2 personagens, e a gente tem a Laura Palmer aqui como fada no final do filme. Sim, temos uma grande fada. Mas aqui, Coração Selvagem, Lucas. Esse filme aqui rendeu até uma conversa em off, que foi engraçado, porque primeiro eu tinha falado que eu achava que ia ser um dos que você ia gostar, e depois, passou um tempo, eu mudei de ideia, falei, acho que esse vai ser um dos que o Lucas não vai gostar, e agora tá na hora de você tirar o veredito aí, me provar correto. De qualquer jeito eu acertei, né? Seja antes ou depois. O que você achou? Você já garantiu, né, a sua vitória. É Betfair, 365bet, eu apostei nas 2 coisas pra eu não perder o dinheiro. Cara, esse filme é meio conflitante pra mim, porque tem algumas coisas nele que eu gosto e tem outras que me irritam muito, assim, cara, porque o Lynch, a gente começou falando aqui que ele tem um estilo dele muito próprio, assim, né, e que ele consegue estabelecer muito em todos os filmes que ele faz, sejam mais pé no chão, sejam aquele filme mais surrealista, o estilo dele tá impresso ali, seja nas imagens, na trilha sonora, em como os personagens vão interagir e tudo mais. E aqui, esse personagem do Nicolas Cage, ele me irrita de um tanto nesse filme, porque ele é muito ridículo, cara. Ele é insuportável, cara, e ele tem uma hora que ele levanta do quarto e ele dá 2 soquinhos no ar, assim, faz uma pose. Ele tá só conversando com a namorada dele e vai cortar assim. Eu falo, cara, por que você fez isso? Uma pessoa normal não faz isso. E assim, ele fica forçando essa de quero ser descolado demais. E meio Johnny Bravo, assim, sabe? É muito Johnny Bravo. E ele fica falando daquele jeito, assim, tentando... Elvis Presley, Johnny Bravo. E, cara, a Laura Dern, pra mim, é a melhor coisa do filme. Porque ela é a personagem que mais sofre aqui nesse filme, né? Então ela fica à mercê aí de tudo que vai acontecendo, envolvendo o personagem do Nicolas Cage e os pais dela, enfim. E ela é a personagem mais interessante, assim, do filme. Onde que ela vai se enfiando cada vez mais, até onde que essa jornada deles vai levar ela. O personagem do Nicolas Cage, assim, eu comecei achando ele interessante, depois acho que passou uns 5 minutos, eu já não aguentava mais ver ele, eu tava
irritado já com ele, porque eu acho que ele força muito a barra, sabe? Não sei se o Lynch quis realmente deixar ele legalzão ou se o Lynch quis passar essa sensação de, olha, esse cara aqui, ele é ridículo e ele é assim, essa é a personalidade dele. Essa é a personalidade dele. Ele vai tentar pagar de descolado, mas ele vai passar longe, assim. E pra mim, essa sensação que eu tenho com esse personagem, toda hora que ele aparece, ele vai me irritando cada vez mais. Mas é um filme que, assim, um pouco mais linear, né, do Lynch. E eu gosto de como a história vai se encaminhando. Eu tava falando, Lucas, lá quando a gente tava... Desculpa te interromper, mas era isso que eu tava falando, querendo dizer na introdução. O Lynch não é um cara que todo filme que você vai ver dele, você não vai entender nada. Não é isso. Tem muito filme dele que tem histórias lineares. Você entende a história, o cerne do que tá sendo dito, você capta. O que o Lynch faz em volta disso é que geralmente dá estranhamento nas pessoas. É um elemento aqui, opa, apareceu um unicórnio aqui do nada. Opa, o cara ficou lá varrendo o chão 5 minutos e eu não sei porquê. Sabe? É esse tipo de coisa que dá esse lynchismo, né? Sujo. William Dafoe. Exatamente. Nesse filme, por exemplo, o filme tá indo, né? Você tá entendendo, falou, cara, tô entendendo o filme do Lynch, meu Deus. E eu atingi algum nível de inteligência um pouco mais avançado, assim. E aí, de repente, eles estão no meio da estrada, eles param no motel, e a hora que eles saem ali pra tomar uma cerveja ali no motel, tem uns caras sentados, de repente aparece um William Dafoe completamente lelé das ideias, um personagem assim que ele joga lá e fala, o filme tá muito normal, vou jogar um personagem esquisito pra caralho aqui pra vocês, pra trazer um quê de estranheza. Então é isso, sabe? Até esse filme que ele tem uma história mais linear, ele vai caminhando assim, como um filme, uma estrutura mais pé no chão, uma estrutura de história, né? Ele vai jogando esses elementos ali no filme. E aí tem alguns mistérios aqui no filme, que meio que uma coisinha ou outra fica no ar, outra coisa é resolvida. Mas, no geral, eu gosto da estrutura da história. O filme foi me deixando cada vez mais curioso. Eu queria acompanhar aquela história, ver aonde que o casal ia chegar e tudo mais. E tem alguns elementos que vão surgindo ali que vai deixando a história ainda mais interessante. E assim, só comentando ele ainda, porque nada que atrapalhe o filme não, mas é muito a cara do Lynch fazer isso. Mas, cara, o personagem do Nicolas Cage, pra mim, ele tá muito over aqui. Muito over é bom, né? Mas ele tá over aqui. Muito tão demais, over que ele muito tá... Demais, muito exagerado demais. E assim, ele foi me incomodando. E o final desse filme eu também acho meio... Eu acho que dá uma derrapadinha, assim. E, cara, eu soltei uma risada, uma gargalhada na hora que ele olha pro céu e grita Lula! Cara, não dá. Em 2024, o Lula presidente, tudo que nós passamos. E Nicolas Cage se declarando ali, fazendo L no fim, lá já nos anos 90. Então, assim, eu gosto de como o Lynch monta toda a história, sabe? Mas alguns elementos ali, principalmente o protagonista, me incomoda bastante e me tira um pouco do filme. Bom, em 92, a gente tem o próximo longa dele, que é Twin Peaks, Os Últimos Dias de Laura Palmer, que é um prequel da série. Eu adoro esse filme, Ele foi muito mal recebido quando ele saiu, porque o Lynch abandona a parte novela e foca na pura parte terror. Ele põe mais loucura nonsense aqui, mas é muito foda. É engraçado que o meu primeiro contato com o Twin Peaks foi o filme. Eu não conhecia nenhum daqueles personagens, eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo, mas assim, eu achei ele tão legal. E aí depois eu fui ver a série e falei, tá, beleza, então é essa então galera aqui. Então você recomenda a pessoa assistir ele primeiro? Não, de jeito nenhum. Porque assim, porque é a vibe, né? E eu tenho que levar em consideração também que eu vou pro Lynch com mais boa vontade do que os outros, porque eu gosto dele. Então, assim, o negócio de assistir primeiro, de acompanhar primeiro, vai depender muito do tipo de filme que você gosta e do tipo de familiaridade que você tem com o autor, né? Porque se você não tiver nenhuma familiaridade com o autor, você vai pegar um filme que é um prequel, que tá trazendo o elenco de uma série que você não conhece, de uma história que você não entende direito. E o filme é do jeito que você vai olhar, saudades. É melhor pegar uma outra coisa, sabe? Do que entrar por aqui. Mas só dizendo que eu gostei muito dele, sabe? Foi uma experiência muito legal, porque a gente acabou não comentando aqui até agora, falou muito sobre nonsense, mas o Lynch é um excelente diretor de horror. Cara, é impressionante como ele consegue perturbar, quando ele quer mesmo, como ele consegue perturbar, incomodar de um jeito. Às vezes você nem sabe por que você tá incomodado, mas você tá incomodado, sabe? É uma coisa que me impressiona muito na direção dele. Ele consegue causar estranheza, assim, né? Uhum. Em 93, ele faz uma minissérie pra HBO chamada Quarto de Hotel. Eu nem ia comentar, porque são 3 episódios, ele dirige 2. O primeiro é horrível, eu acho que é a coisa que eu menos gosto do Lynch de todas, assim, o primeiro episódio dessa série. O segundo não é ele que dirige, mas o terceiro é maravilhoso. Eu recomendo igual eu recomendaria um longa dele, que tem a Alicia Witt, que é também uma colaboradora de longa data dele. A Alicia Witt, na verdade, interpreta a Alia
no Duna. Ela é a menininha do Duna e aí ela tá aqui como uma adolescente nos anos 40 que sofreu um trauma de família e tal. Ela tá nesse quarto de hotel e tá tudo escuro. É muito foda, muito, muito bom mesmo. Recomendo, gente, tem no YouTube. Aí, comerciais. Em 97, ele dirige Estrada Perdida, que já vou antecipando, também adoro esse filme, achei esse filme muito bom. E aqui a gente acompanha a história de um cara de dois caras, vamos saber, né? Porque o elenco, o protagonista muda, né? Logo no comecinho do filme. É um cara que tá sendo perseguido por um outro esquisito que usa uma maquiagem branca, e aí ele tá suspeitando da mulher dele, e aí parece que ele comete um crime, mas dentro da cadeia ele muda. O físico dele muda, a personalidade dele muda, e aí a história vai acompanhando esse cara meio perdidão, assim, que você não sabe muito bem quem é, qual é o objetivo dele, você não entende muito bem qual é a lógica, mas eu adoro esse filme, um baita de um... A gente falando dos thrillers eróticos, né? Um dos que a gente vai falar com mais detalhe hoje, e esse... São excelentes exemplos do que fazer, pelo menos na minha opinião, diferente do que aconteceu semana atrasada, a gente falando de Maxine. É o como fazer esse tipo de thriller, né? Esse filme tem a Patricia Arquette, que tá ótima também nesse papel, né? Na função que ela tem que cumprir no filme, né? O filme é muito sexualizado, não sei se do jeito certo também, vamos combinar e ter um pouco de incômodo, mas eu adoro esse filme, eu acho ele muito legal, eu acho um dos melhores do Lynch, assim. E um filme já dos anos 90, né? Um cara que já tava consolidado na indústria e já todo mundo já tinha uma visão muito particular dele, e ele continuava tentando empurrar os limites ali do que fazer enquanto cineasta. Esse é um dos meus favoritos. Sem pressão, Gusta, você gosta desse também? Vamos dar uma pausadinha pra eu falar sobre Lost Highway, porque eu amo esse filme. Em primeiro lugar, ele tem tudo que eu gosto. Ele tava aqui nas minhas anotações que ele era o meu preferido, só que depois que eu terminei os restantes, já me deu um pouco de coceira, assim, que eu vou ter que trocar, talvez, mas a gente conversa sobre isso. Porque o que eu acho que aqui o Lynch faz tudo que ele tem de melhor. Ele tem um nível de perturbação imenso, você passa o filme inteiro sem saber o que está acontecendo e onde essa história vai parar, então é um nível de tensão, de especulação, de envolvimento, de suspense, é muita técnica para fazer isso acontecer, então eu acho assim, extremamente bem posicionado na lista esse filme, sabe, é excelente. Ele brinca com linhas do tempo, evoca uma coisa meio amnésia, assim, que eu amo, é complexo, você não sabe se tá pra frente, se tá pra trás, é uma coisa meio psicológica também, a nível de, será que eu estou vivendo a vida que eu queria viver ou eu estou vivendo a vida de outra pessoa, literalmente, né, ou eu poderia, e se eu tivesse tomado tal decisão, se eu não tivesse casado, se eu tivesse vivendo a minha vidinha com os meus pais, se eu tivesse, sabe, então vai pegando umas nuances assim que ele consegue costurar sem deixar óbvio. Fica ali pra você interpretar. Os elementos estranhos que vão se conectando, né? As pessoas que vêm falar com ele, que ele não entende quem são, essas perseguições que ele tem, né? É um filme de gente doida mesmo. É um filme, eu acho legal porque no final ele tá muito doido, esse cara. E como ele trabalha... O Lynch é muito bom em trabalhar essas perversões, né? Um cara que ele tem dificuldade... Ele é um merda, então ele tem dificuldade de relacionamentos. Às vezes ele enxerga a mulher dele como uma prostituta, às vezes ele enxerga ela como uma santa. Ele não sabe muito bem o que formar sobre aquela imagem, ele não sabe o que atrai mais ele naquela pessoa, se é a lascividade ou se é a comodidade. E aí ele fica confuso com os próprios sentimentos, como o ciúme dele exacerba pra virar essa pessoa descontrolada, sabe? Essa pessoa que perde a noção da própria realidade por conta disso. Então não sei se nem se dá pra chamar de estudo de personagem, mas é meio assim, você tentar entrar na cabeça desse cara, né, dessa forma maluca, assim, entrar na cabeça desse cara profundamente perturbado pra interpretar o mundo do jeito maluco que ele interpreta. E esse é um dos que eu gosto bastante, viu? Eu diria que tá nos meus favoritos aí do Lynch também. Eu falaria isso, que era o seu preferido. Cara, porque ele tem uma pegada... Ele tem uma pegada que eu particularmente gosto bastante, que tá entre meus gêneros favoritos aí, que é o noir, né? Esse aqui seria, acho que o filme mais noir do Lynch, eu acho. A gente vai falar de Veludo Azul ainda, né? Mas eu acho que esse aqui tem mais essa aura. E realmente, ele tem esse quê de conseguir ser perturbador, né, do Lynch, de conseguir trazer estranheza, assim, mas é um filme que você fica engajado nele porque ele é muito misterioso, assim, a história vai escalando, vão acontecendo umas coisas estranhas, mas você vai querendo saber o que tá acontecendo, mas não é aquela coisa de ter um elemento simplesmente jogados ali, você vê que a história
vai escalonando, as coisas vão acontecendo e vai ficando cada vez mais doido à medida que vai chegando ali no final do filme, né? Então, de início, você tem um mistério. Ponto. E você vai acompanhando aquele personagem, de repente tem uma virada. E é muito louco o que o Luiz comentou também, que eu acho que ele faz muito bem nesse filme, de como esse personagem é muito confuso, né? E a gente vai vendo que realmente ele não tá muito bem da cabeça, assim, aqui, ao ponto que a gente vai chegando no final do filme. E esse é um dos que eu mais gosto e acho ele muito estiloso, esse filme. Eu acho que uma coisa que me incomoda em alguns filmes do Lynch é que eu acho que o estilo dele é muito bem impresso, mas ele dá uma passada do ponto às vezes. Então, às vezes eu acho que ele tenta trazer seja na fotografia, nos enquadramentos que ele usa, na estranheza dos personagens, ele tenta trazer o estilo dele muito impresso ali. Às vezes ele dá uma passada e acaba ficando meio brega. Mas nesse aqui, eu acho que ele mantém até hoje, a gente vai assistir, ele é um filme que continua, assim, muito estiloso. Tem várias cenas aqui de personagens conversando que ele mostra só a boca do personagem, mostra só os olhos, tudo escuro, e um destaque ali na luz, só nos olhos do personagem. Então ele tem esses closes, assim, que ao mesmo tempo traz essa aura de mistério que ele quer trazer pro filme e que vai deixando tudo muito estiloso. Ele brinca com as luzes, tem várias cenas com a luz vermelha aqui. E, assim, o final vai virando aquela coisa bem maluca, né, do Lynch, mas é um dos que eu mais gosto, é um dos que mais me engajou, assim. Em 1999 ele dirige Uma História Real. Esse é o único longa do Lynch que eu não vi, não vou comentá-lo por causa disso, mas esse é o filme que é tido como o filme certo do Lynch, né? Inclusive ele chama Straight Story no inglês, que se você fosse traduzir direto seria assim, uma história reta, a história linear, sabe? E aí você fica, beleza. Mas esse eu não vi, não posso comentar. No mesmo ano, ele dirige Mulholland Drive, um filme para televisão, com parte do elenco do que viria a ser o filme de 2001, mas um filme muito estruturado de forma bem diferente, assim, que ele não gosta dos resultados e ele reaproveita para fazer, em 2001, o filme Mulholland Drive, que é o Cidade dos Sonhos, aí um filme pra exibição teatral mesmo, não pra TV, né? E a gente não vai entrar em detalhes nele agora, ele é um dos 3 que a gente vai comentar mais tarde. Depois disso, o próximo longa dele vem só em 2006, que é Império dos Sonhos. Aqui, Império dos Sonhos é pros die hard, assim. Já viu 4 filmes do Lynch e adorou? Aí você vai no Império dos Sonhos. Não vai antes não, porque não vai dar. Foi o filme que eu sonhei. O Lynch não é um cara, via de regra, incompreensível, como a gente já falou aqui várias vezes. Você tem muito do que você entende, muito do que ele faz você entende, mas ele é um cara que gosta de jogar elementos em volta da história dele que fazem você ficar se questionando, você se incomodar, se perturbar e tal. O Império dos Sonhos não é bem assim. O Império dos Sonhos é sobre uma atriz que pega um projeto que aparentemente é amaldiçoado, com um diretor que tá meio que cantando ela ali, mas ela tem um marido muito ciumento e tal, e aí ela começa a misturar a linha do que é real e do que é imaginário em termos de interpretar esse filme, porque aparentemente o filme tá amaldiçoado e a última atriz que interpretou ele morreu e tal. A última atriz que estava escalada antes do filme ficar pronto morreu num acidente. E aí ela começa a interpretar esse filme e aí é tudo isso que você consegue entender do filme. Porque daí pra frente é o filme mais longo do Lynch, o filme tem 3 horas e pouco de duração. E ele parece um conjunto de imagens de terror mesmo, como se você fosse passando os canais, sabe? Como se alguma coisa te desinteressasse, você acompanha uma história por 15 minutos e aquele te desinteressa e você passa o canal e tem uma outra história com a mesma pessoa, sabe? Ele é bem desconexo nesse sentido, porque ele é mais uma alegoria, assim, né? Sobre o impacto de Hollywood sobre a cabeça das pessoas e sobre como a necessidade de se acompanhar a mídia, de estar em volta de TV e de filme o tempo inteiro é uma prisão e que ela vai te ostracizar e te abandonar, sabe? Se você não sair desse mundo de fantasia, essas coisas assim. É uma crítica a Hollywood, mas que se você não jogar lá Google pesquisar, você vai ter muita dificuldade de entender por que é uma crítica a Hollywood. Esse é assim, eu não vou dizer que eu não gosto dele, não, eu gosto dele, mas ele não é o tipo de filme que eu recomendo. Não, vem um amigo meu e fala, eu quero assistir um filme aí, o que você vai assistir? Não vai ser esse, sabe? Porque esse aqui é mais pra quem já tá completamente drogado em David Lynch, já quer ver tudo mesmo, e aí eu acho que vai tirar alguma coisa. Não é por aí, Gusta? É bem por aí, viu? Porque, bom, primeiro que ele pega a Laura Dern, ele pegou, né, no pé dela e não soltou. Até lá na frente. É até famoso que ele sentou numa rua em Los Angeles com a cadeirinha, aquelas cadeirinhas de praia, e ficou
pôs um banner assim, ó, Consider Laura Dern for the Oscar. A campanha dele de divulgação era ele sentado na cadeira na rua com uma placa assim, vote na Laura Dern pro Oscar, por favor. Convenhamos que ele não parece ser uma pessoa que tem muita paciência pra fazer campanha de Oscar, né? Eu imagino que ele Zero, né? Preferia ficar lá fazendo uma escultura. Eu acordei querendo fazer uma escultura, porque eu nunca fiz, eu nunca mexi com barro. Aí ele vai lá e faz. E é isso, assim, eu acho que esse é o filme mais doido mesmo. Ele se aproveitou um pouco do sucesso que tinha sido Mulholland Drive para fazer uma espécie de sequência, para brincar mais com sonhos, porque Mulholland Drive é o filme que mais explicitamente trabalha com sonhos. Ele filma pessoas dormindo e sonhando. E então, explicitamente é o que ele mais brinca com isso. Mas assim, aqui ele vai muito além, porque aí ele explicitamente faz dos sonhos alegorias meio chapadonas, assim, né? Aquela coisa do coelho chegando tem uma família de coelhos que é vista no ponto de vista de uma sitcom. Então é como se você estivesse acompanhando tipo um Friends em que a Rachel, o Ross e o Chandler são coelhos. É então, isso aí mesmo, Lucas. Tem todo Pode fazer essa cara aí. Aí eles têm dialetos de coelhinhos. É bem que eu pulei esse. Eles comem raçãozinhas de coelhos para se alimentarem. E aí, por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, como o Luiz falou, tem todo um subtexto de Hollywood e de, será que eu devo fazer este filme ou não? Será que o povo me quer ou não? Sabe, essa coisa meio doida, assim, da musa, né, que tá questionando os próprios limites e tudo mais. Tem vários questionamentos, assim, o filme é bem longo e ele debate vários temas mesmo. E também tem, os próprios personagens sabem que aquele mundo dos sonhos está sendo colocado dentro da realidade deles. Então ele é muito metalinguístico, tem muita coisa que é sobreposta, né? Várias camadas vão entrando. Então, assim, vão com calma com esse filme, porque ele realmente é o mais doido dele, mas a gente vai comentar. Pra mim esse é um filme de horror, pra valer, assim. Se eu fosse te dizer o gênero dele, ele era um filme de horror, porque ele tem umas imagens e uma pegada assim que, cara, é muito incômodo. É bem tenso. E é como você tinha falado antes lá de outros filmes, ele é de horror, mas às vezes você nem sabe por quê. E aí você fala assim, nossa, mas eu achava que Coelhinho era tão legal, e de repente vem, sabe, Donnie Darko, Império dos Sonhos, e não, mano, tem uma Páscoa. parte que era uma dança, tem um grupo de meninas que aparentemente elas são prostitutas, alguma coisa assim, e tá tudo tenso pra caralho, a Laura Dern tá toda machucada, e aí elas começam a dançar uma música. The Locomotion, dos anos 50, uma música super animadinha, sabe? Elas fazendo essa coreografia num quartinho apertado, escuro, assim. Cara, é tão bizarro. Você fica sentindo aqui e fala, por que eu tô incomodado com isso? Por que isso aqui me perturba tanto? É um grupo de pessoas fazendo uma dancinha animada, mas por que tá tão esquisito? Então, assim, eu acho que o filme ele é muito bem sucedido em te incomodar nesse sentido, sabe? Sim. Nossa, cara, tem alguma coisa errada aqui, eu não tenho a menor ideia do que é errado aqui, porque eu não sei o que tá acontecendo, sabe? Eu fiquei muito incomodado com esse filme. Esse filme me incomodou muito mais que muito filme de terror por aí com jumpscare. Depois disso, comerciais, clipes musicais. Lynch ficou muito tempo sem fazer longas. Na verdade, muito tempo, todo esse tempo, né? Nós estamos em 2024 e o Lynch não fez mais longas. O último longa dele é Império dos Sonhos, de 2006. Mas é bom comentar que ele fez Twin Peaks: O Retorno, a terceira temporada de Twin Peaks, 20 e tantos anos depois. Porque é uma emenda. No último episódio de Twin Peaks, a Laura Palmer fala assim, eu vou te ver de novo em 25 anos. E aí ele resolve voltar. E aí ele consegue um contrato com a Showtime. Na verdade, não é mais a ABC. Gente, a ABC é tipo a Rede TV aqui. Você imagina passar uma maluquice do Lynch na Rede TV, sabe? E aí, dessa vez, ele fecha um contrato com a Showtime, que é TV a cabo, né? Que é, assim, a HBO sem grana. E ele fecha um contrato de 18 horas. São 18 episódios nessa nova temporada. E o Lynch dirige todos. Ele é roteirista de todos, eu acho, também. E ele faz uma emenda em Twin Peaks. Porque Twin Peaks acaba com cliffhanger, né? A segunda temporada. E fica todo mundo puto da vida, porque acaba com cliffhanger. E aí o Lynch vem e resolve o cliffhanger. Não, ele dá uma de Lynch, ele conta uma história enorme, ele finge que vai resolver o cliffhanger, mas ele termina com outro cliffhanger. E faz vários discursos de que pra ele o final é esse era o final que ele queria, esse é o final que ele quer, e o final de Twin Peaks, verdadeiro, sem cancelamentos nem nada, é um final de cliffhanger. Mas isso é só pra dizer um pouco sobre a terceira temporada de Twin Peaks, porque ela tem uma cara, tomara que eu esteja errado, mas ela tem uma cara de último ato,
do Lynch, de Canto do Cisne, de tipo assim, eu vou pegar a minha obra mais famosa e eu vou fazer 18 horas dessa minha obra mais famosa e eu vou trazer todos os meus amigos, eu vou trazer todo mundo que ainda tá vivo daquela época e eu vou atacar a nostalgia das pessoas, mas ao mesmo tempo eu vou ser Lynch ao máximo, assim. Eu vou ser bizarro, eu vou ser incompreensível, eu vou te trazer horror e perturbação e você não vai saber por quê. E eu vou amarrar a minha história, vou amarrar o meu último ato enquanto diretor de TV e cinema com um cliffhanger surreal. E eu, evidentemente, sou suspeito, se todo mundo que tá ouvindo já percebeu, eu sou suspeito, mas eu adoro a terceira temporada de Twin Peaks, adoro, acho ótima. Eu acho legal como ele subverte essa expectativa, especialmente porque no penúltimo episódio ele resolve tudo. No penúltimo episódio você assiste e fala assim, caraca, que lindo, eu tô tão satisfeito que ele tá amarrando tudo que a gente queria, olha, juntou tudo, tá todo mundo de volta, tá tudo em paz no mundo. Aí você olha e fala, poxa, mas esse é o penúltimo episódio, não o último, por que está acabando assim? E aí ele desmantela tudo, mais Lynch impossível, e aí ele termina do jeito que a gente imaginaria que o Lynch termina mesmo, né? Gusta, você quer comentar um pouquinho sobre a terceira temporada de Twin Peaks, assim, a diferença dela pras outras? Só brevemente pra gente passar pro nosso conteúdo principal. Se fosse pra descrever a diferença, é que uma é um sonho que é colorido e pode ter uma esperança no final. É a primeira parte, né? Sabe aquele sonho assim que tá estranho, tá difícil, sonhar é complicado às vezes, mas tá colorido, tá bonito, tá, sabe? Tem um fundinho de esperança. A terceira temporada, meu amigo, é o maior dos seus pesadelos. Você vai assim se enfiando cada vez mais no buraco e é tenso, é estranho, é nebuloso e não tem perspectiva pra você acordar. É basicamente isso que o Lynch faz com você. Então, se tem uma diferença pra dar entre essa primeira parte ali, que é a primeira e segunda temporada, e a parte 2 ali, que é a terceira temporada mais recente, é essa, assim, é de uma coisa que todo mundo tava curtindo como novelinha e depois todo mundo curtindo como filme de terror. Nosso primeiro filme de hoje é O Homem-Elefante, de 1980. Eu vou tentar explicar por quê, mas é difícil, assim. A gente falou um pouco sobre alcance e tal, e tirando uma história real lá de 99, eu acho que esse é o filme mais direto do Lynch. E por que é importante falar sobre isso? Porque a gente tem que entender que Homem-Elefante é o segundo filme do Lynch. Então, é muito fácil falar em retrospecto, né? Porque igual a gente falou sobre o Duna. Porque o Lynch não era o cara certo pra filmar Duna, não sei o quê. O Lynch era um cara de 2 longas quando ele foi escolhido pra Duna, né? Ele não era o Lynch que a gente conhece. E aqui é meio a mesma coisa, assim. O Eraserhead fez muito sucesso como filme indie, filme em pequenas salas. Na época os cinemas passavam filmes de baixo orçamento ainda, né? E fez muito sucesso na comunidade. O Kubrick já chegou a falar que Eraserhead era o filme favorito dele. O Kubrick passou orientações pro elenco de Iluminado. Falou, olha, eu quero que vocês atuem com o sentimento que esse filme aqui dá. Então essa era a admiração que um cara igual o Kubrick tinha pelo filme. E então ele era um cara parecia muito de vanguarda. Eraserhead era um filme muito estranho, só que mostrou muito talento como diretor. Eraserhead inclusive deu um trabalho do caralho pra fazer. O Lynch tinha uma rota de jornal de bicicleta, gente. Ele e o Jack Nance, que é o protagonista de Eraserhead, eles saíam de bicicleta entregando jornal pra arrecadar dinheiro pra conseguir terminar Eraserhead. Era esse nível de trabalho de base que eles tinham que fazer pra conseguir fazer um filme. E aí o Mel Brooks, conhecido mundialmente como um cara das comédias e tal, tinha uma produtora que queria se desvincular da ideia das comédias, de ser unicamente das comédias. E eles tinham os direitos de Homem-Elefante, que é uma história, baseada numa história real, né, sobre um homem profundamente deformado chamado John Merrick, que levou uma vida de merda por causa disso. E o Mel Brooks olhou pro Lynch como o cara certo pra adaptar esse filme. Ele queria um filme que fosse direto, que fosse vendável, né? Você é da indústria, você não põe dinheiro num filme sem querer que ele
entregue dinheiro de volta, mas ele sentiu que o Lynch tinha a perturbação necessária para conseguir adaptar essa história da forma que ele gostaria. O Mel Brooks, inclusive, por muitos anos não foi creditado como produtor desse filme, porque eles não queriam que passasse a impressão de ser uma comédia, alguma coisa assim. É uma verve de drama mesmo. E o Lynch foi chamado para ser o diretor dessa obra, que, como eu já disse, acompanha esse rapaz, ele tem 21, imagino que ele tem 21 22 anos, né? Que ele é muito desfigurado. E aí a gente acompanha essa história pelo ponto de vista do cirurgião, que é o Freddie Treves, que descobre esse John Merrick e leva ele para um hospital, primeiro para ser estudado, mas depois para entender como era viver daquele jeito, como a pessoa podia viver daquele jeito e saber se existia um ser humano ali por trás daquela deformação e tal. E é um filme triste pra cacete, mas direto, muito direto no sentido anti-Lynch, digamos assim, né? Tem seus lynchianismos, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas em termos de história é um filme muito direto. Lucas, fala um pouquinho aí sobre o Homem-Elefante. Esse é um dos filmes do Lynch que eu mais gosto também. E acho que justamente por isso, né? Ele é o filme mais... Não o mais, talvez, né? Mas um dos filmes dele mais lineares, assim, né? Mais diretos, como o Luiz falou. Então ele tem essa estrutura de história bem mais pé no chão, mais normal ali. Apesar dele ter esses elementos, né? De estranheza, porque toda a temática do filme é isso, né? É o Homem-Elefante, né? O John Maverick é um ser estranho perante a sociedade ali. Como é que ele lida com isso? Como é que ele vai conseguir levar a vida dele depois que as pessoas descobrem que ele não é um ser de outro mundo, uma criatura. Ele é um ser humano que nasceu com problemas ali e que as pessoas não conseguem olhar pra ele, cara. E assim, o Lynch, ele vai muito nesse drama, assim. Ele te pega lá no coração, assim, lá no fundo, cara. Então, assim, é um filme muito triste. Eu fiquei surpreso de ver o Anthony Hopkins aqui. Eu fui assistir esse filme sem saber de nada, assim. Não sabia que tinha o Anthony Hopkins. E que tá benzão. É estranho ver o Anthony Hopkins jovem, gente, porque a gente já tem a imagem dele sempre eternamente idoso, né? Mas, cara, ele é muito bom aqui também, ele joga. E eu gosto de como o Lynch trabalha esse drama, né, do John Maverick. Gosto muito do final desse filme, pra onde ele vai levando essa história. E dele não romantizar muito, né? Porque a gente tem... Assim, tudo bem que a gente tá falando do Lynch, né? Com um diretor muito criativo, que faz as coisas do seu jeito e tudo mais. Mas esse tipo de história, a gente tá muito acostumada a ser uma coisa muito romantizada, assim, né? Do personagem que é diferente, que as pessoas não é aceito pela sociedade. A diferença do drama pro dramalhão, né? Ele corria muito risco de virar um dramalhão e ele acaba não virando. Exato, não vira. Ele tem, eu acho que ele toma muito cuidado em como ele trata essa história, sabe? E pra onde ela vai escalonando. E sim, tem os seus lynchianismos aí, mas... Tem algumas cenas assim, que te causam essa coisa de ter uma estranheza ali no meio da cena. Mas, no geral, eu acho que ele trata essa história com muito cuidado. Eu gosto muito de pra onde o filme vai caminhando, assim. Gosto de quase tudo aqui nesse filme. É legal como ele começa como um filme do Lynch, né? Eu fui rever pra gente gravar e eu não lembrava que ele começava daquele jeito. Eu tinha uma impressão tão linear desse filme. E ele começa super Lynch, né? Aparece... É só imagética, é uma fumaça branca. E tem uma mulher... gritando, eu esqueci o nome do termo, mas é aquele negócio do Wong Kar-wai, sabe? Que ele vai cortando os quadros e você só vê a cabeça mexendo de um lado pro outro, assim. E aí aparece uma sobreposição. O Lynch adora uma sobreposição, né? A sobreposição dos elefantes. E aí tem um plano de detalhe no olho da mulher. E aí vai descendo. Ele abre muito Lynch. E depois ele entra na linearidade da própria história. E em vários momentinhos, ele consegue deixar aquilo ali do jeito dele, né? Tem uma outra cena muito parecida com essa, e aí tem uma cena que ele tá se olhando no espelho e ele tá sendo pressionado pela galera e é tudo meio pesadelo, assim, você não tá mais num ambiente fechado, real e tal. Então, apesar de ele ser muito linear, eu acho que o Lynch ainda dá jeito de colocar os traços dele ali dentro. Eu tenho essa impressão muito positiva de ele conseguir achar esse equilíbrio entre o filme que precisa ser compreendido, que precisa vender, precisa dar dinheiro, mas ao mesmo tempo ele não abandonar a sua autoralidade ou abandonar a sua honra como cineasta, o que quer que isso queira dizer, pra entregar um filme. Gusta, e aí? Sim, ele é um filme bem linear, apesar desses caquinhos que ele entrega, mas eu ainda acho que, vindo de Eraserhead, você consegue entender que ele tá trazendo todos os elementos desse surrealismo, que a gente tá chamando aqui de surrealismo. E o pós-industrialismo que você mencionou também tá muito presente aqui. Sim. Lembrando que, assim, esse surrealismo que a gente fala é aquele surrealismo bem do cinema mesmo, do surrealismo alemão, que traz aqueles planos bem, aquelas câmeras
bem travadinhas, que aí o cara pensa em como vai ficar o quadro, o personagem passando lá do comecinho da luz e terminando lá no final. Então você tem determinado o que é sombra, o que é luz, o que é personagem, a maquiagem também determinando bastante o tipo de personalidade que o personagem vai ter, né? O design, o próprio figurino também vai delimitar muito se aquilo é um vilão, se ele é um mocinho, se é um anjo, se é um demônio. Então tem bastante essa coisa da teatralidade que permanece muito em Elephant Man, muito teatral, assim, uma coisa... Quem diria que o circo e a bizarrice do circo seria um bom material de estudo pro David Lynch, né? Porque, quem diria, né? Quem diria, cara? É muito bom como o filme começa. Ele começa com a bizarrice da medicina, que por um lado é extremamente científica, extremamente técnica. São vários homens estudando, até então homens, né? Não tinha entrada de muitas mulheres nesse circuito, para poder transformar, né, a realidade de pessoas e fazer com que aquelas pessoas se curassem, fossem reinseridas na sociedade, né, de forma saudável e tudo mais. Tem toda essa temática e por trás tem toda uma questão mística de o porquê eu sou condenado à morte, o porquê eu sou condenado socialmente, porque ninguém quer me ver, porque ninguém quer me olhar, porque que ninguém, por mais que eu esteja muito bem vestido, as pessoas ainda me detestam. Então, no fim das contas, é como se o David Lynch estivesse fazendo o Corcunda de Notre Dame dele, só que sem o aspecto religioso, né? Ele retira todo esse aspecto da religião e coloca o aspecto da dureza humana. Ele vai para a ciência, para mostrar que a ciência não resolve, e ele vai para a questão do, cara, tem gente pegando esse povo feio e fazendo dinheiro com eles. Tem gente lucrando com essa galera. E aí depois ele coloca lá a ciência e fala assim, mas será que a ciência também não está lucrando com isso? Será que isso não é um espetáculo também para a ciência? E é muito, o Lynch, ele é um cara que quando dá um paradoxo na mão dele, quando você coloca uma discussão extremamente vital, assim, ele trabalha muito bem com questionamentos filosóficos, né? E olha aí, o segundo filme dele, ele transformando uma coisa que é puramente filosófica em um filme, sabe? Que é esteticamente viável, que é uma peça que tem começo, meio e fim, que tem o Anthony Hopkins, como se não bastasse, você entende? Então, assim, é muito profundo o que ele faz nesse filme. E eu não acho, de forma alguma, que ele deixa tanto a estética quanto as aspirações dele de lado, porque, no fim das contas, você vai entendendo que você tá dentro da cabeça de alguém que tá surtando com aquele tema. O Lynch, ele tem um pouco dessa pegada. Ele tem um macro assunto, e aí ele fala assim, você quer saber? Deixa eu dormir aqui rapidinho pra eu saber o que eu tenho pra falar disso. Aí ele, deixa eu pintar um quadro aqui pra eu ver o que sai. Aí ele vai juntando essas coisas, e aí no fim das contas você tá assim, menino, mas não era isso mesmo que eu tava precisando ver? Se você não tivesse feito isso, eu não teria entendido o assunto. Então, ele evoca todo aquele sentimento de injustiça, porque tem um senso de injustiça enorme nesse filme. Você não, em nenhum momento, você está satisfeito com o que está sendo feito com aquela pessoa. Só quando ele acaba, né? E eu acho que é isso que é legal. Aí ele acaba e você, poxa, nossa, um alívio. Então era isso. Que massa, sabe? Dá um respiro ali, né? Porque ele é vítima de exploração o tempo todo, né? Por onde ele vai, né? Ao longo da jornada dele no filme, ele é vítima de exploração e o Lynch consegue explorar, né? A exploração. Ele vai... Consegue abordar, né? Consegue abordar isso muito bem. Ao passo que o personagem vai mudando de ambiente e vai conhecendo novas pessoas e tudo mais. É muito legal o Gusta falar sobre não abrir mão, porque ele realmente não abre mão de nada do que ele tinha apresentado lá. Você sente uma... E não é só por conta do preto e branco, não, mas você sente uma conexão temática, de certa forma, entre Eraserhead e o Homem-Elefante. Você tá falando de desajustados. Só que o desajuste do personagem do Jack Nance no Eraserhead é um desajuste familiar, né? Ele é um cara que tá perdido nas próprias perspectivas e de repente se vê forçado dentro de uma família que ele detesta. Por conta do acaso, ele tá forçado a trabalhar numa coisa que ele não gosta, a viver uma vida que ele não quer pra criar um monstro que enlouquece ele, com uma mulher que detesta ele,
numa cidade que não para de fazer barulho na cabeça dele o tempo inteiro. E aqui você tem um cara que é também uma vítima dessa estruturação social. Só que ele é uma vítima dessa estruturação social por outros aspectos, né? Ele tem uma deformidade física que impede que ele se adeque em lugar nenhum. E aí, eu falo em conexão temática com Eraserhead, mas eu acho que de certa forma também é o exato oposto, porque falando em termos de paradoxo, né, Gustavo? Porque, assim, é um filme que tem uma mensagem singela de que o cara só precisava de amor, sabe? Ele só precisava ser amado. E quando o filme é concluído, você tem essa, nossa, ele só precisava de amor. Ele é uma pessoa, e ele, enquanto pessoa, ele só precisava ser amado, que ele não é o filme inteiro amado por ninguém. E aí é muito foda, é muito impressionante como o Lynch consegue fazer essa conexão de forma muito suave para mostrar que ele continua sendo exibido como uma coisa, mesmo quando ele vai lá pro hospital, inicialmente, ele continua sendo exibido, ele tá sendo estudado. Tem um plano maravilhoso de quando ele tá por trás das cortinas, e o Anthony Hopkins vai mostrar para os outros médicos quem é aquele cara, e você só vê a sombra dele, sabe? Fala, nossa, que imagem linda que o Lynch construiu aqui. E também colocando ele sob o holofote, né, de coisa, de objeto. Eles falam dele como se ele não estivesse na sala, eles falam que ele não tem desenvolvimento cerebral, que ele não sei o quê. É um outro circo, né? E é como ele vai... E é como isso vai mudando a cabeça também do cirurgião, para o cirurgião entender os seus próprios problemas, a sua própria visão excessivamente asséptica daquela pessoa, sem entender que ele é uma pessoa que nunca teve amor, e isso só piora as coisas dele. E é muito, muito bom ver como o Lynch consegue fazer isso em 3 aspectos. Ele faz no aspecto do circo, que é o óbvio. Existe uma melhora na vida do John Merrick quando ele vai pro hospital, porque pelo menos ele não é agredido mais, né? Mas em termos de espetáculo, ele continua sendo exposto. E depois com a alta sociedade. Ele é um objeto pra alta sociedade, ele é um objeto no hospital, ele é um objeto no circo. E ele só vai deixar de ser um objeto quando as pessoas em volta dele percebem que... Poxa, é uma pessoa, né? Eu sou uma pessoa. E aí ele pode parecer brega também, mas eu acho muito bonito como... existe a conclusão da cena do trem, sabe? Porque pode parecer, um dramalhão, não sei o quê, mas é muito legal, porque ele tá sendo perseguido por todo mundo e tá aquela barulheira e você fica apreensivo por ele, você fala, nossa, vai dar uma merda de novo com o cara, coitado do cara, não sei o quê. E aí aquilo tudo se encerra simplesmente com ele abrindo a boca. E aí todo mundo para de perseguir ele, porque quando ele abre a boca, quando ele fala, eu não sou um animal, eu sou uma pessoa... Aí todo mundo, o negócio da mentalidade de massa, né? Desaparece, fala assim, tá, beleza, ele é esquisito e tal, mas realmente, ele é um cara. E aí, como é que a gente vai resolver isso aqui? Sabe? Então o filme é muito cuidadoso em fazer isso, sem também querer ser muito moralista, de dizer que as pessoas estavam todas erradas por fazer isso com ele, não sei o quê, porque o filme entende em que época ele tá. É a era vitoriana, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, é óbvio que aquilo aconteceria daquele jeito, naquele nível com uma pessoa e tal. Então, eu acho que o filme é muito, 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 muito triste, mas ele termina com uma mensagem muito legal, porque ele consegue passar por todos esses caminhos de exibicionismo, e o filme vai destransformando esse cara de um animal numa pessoa. Ele vai deixando de ser elefante e ele morre artista, né? Ele morre tendo completado uma obra de arte, sendo o mais humano que um humano pode ser, que é produzindo algo, deixando algo de significativo e simbólico para o mundo. Uma igreja, né? Uma maquete de igreja, já que você fala em Corcunda de Notre Dame, isso também está muito ali, sabe? Eu estou repercutindo as maravilhas da minha espécie, porque eu sou parte da espécie, então eu também sou parte da nossa capacidade artística, interpretativa e simbólica e tal. Então, assim, acho muito legal, muito lindo esse filme, e ele tem e ele é muito mais palatável. Dos filmes que eu assisti, ele é o filme mais palatável do Lynch, assim, disparado. Apesar de, assim, ele poder causar um anacronismo em algumas pessoas, porque ele é um filme que é feito como se ele fosse nos anos 50, né? Como se fosse um filme dos anos 50, dos anos 60 e tal. Mas, na verdade, ele é um filme de 1980, né? Então, ele tem também essa pegada intra-nostálgica, né? Como o Anthony... Olha, lá na década de 40, ele assim já... 40, 50... Imortal. O segundo filme que escolhemos é Veludo Azul,
de 86. Esse é escrito e dirigido somente pelo Lynch, ao contrário do Homem-Elefante, que teve 3 roteiristas, né? Em Veludo Azul, logo após Duna, como eu já comentei, do fracasso de Duna, da depressão do Lynch, ele resolveu: não faço mais filme de estúdio, não vou mais me vender, faço filmes somente do meu jeito, só farei filmes com controle criativo total. E aí o Dino De Laurentiis, que era o produtor dele, topou, porque, né, ele: fiz o Duna pra você faz Veludo Azul pra mim. E aí ele começa nesse lugar também anacrônico, propositalmente anacrônico, mas parece anos 50 e tal, né? Que você tem esse jovem que tá meio entediado, ele voltou pra casa porque o pai dele teve um ataque cardíaco, e aí ele sempre passa por um mesmo caminho pra ir visitar o pai dele e voltar pra casa, e um dia ele descobre uma orelha humana largada lá no chão, toda comida por formiga e tal, e aquilo atiça a curiosidade dele muito mais do que seria saudável. Ele leva isso pra polícia, a polícia manda ele se afastar do caso, mas ele jamais vai conseguir se afastar do caso porque ele é muito curioso. E aí ele se vê enrolado numa rede do submundo da pacata cidade de Lamberton, onde ele mora, que é claramente a Twin Peaks 4 anos antes, mas aí ele se vê atraído pelo submundo, por descobrir quem fez aquilo da orelha, e ele acaba se envolvendo com uma cantora de clube, uma cantora de jazz, e um monte de criminosos, um monte de psicopatas estranhíssimos, e é levado pra esse lado da cidade, esse lado da vida, né, esse lado do universo que ele não sabia que iria ser levado, né, pro qual ele não sabia que ia ser levado, simplesmente pela curiosidade dele, pela vontade dele de ajudar. Nesse caminho de ser envolvido no submundo, ele se envolve com a filha do policial pra quem ele entregou a orelha, né, que é a Sandy, interpretada pela Laura Dern, aqui no primeiro trabalho dela com Lynch, o primeiro de vários. E aí esses dois estão aí envolvidos nessa treta que é séria demais pra pessoas da idade deles. Aqui a gente tem, viu, Ty West? Aqui a gente tem um thriller erótico. Aqui, ó, o thriller é assim, amigo, tá precisando assistir mais filmes e não copiá-los. Mas vou passar pro Gusta. Fala um pouquinho aí de Veludo Azul, Gusta. Veludo Azul é aquele filme que tem textura, né? Você ouve o título. Você ouve o título dele, você já vem uma sensação na cena. Já vem a Isabela Rossellini cantando na sua cabeça quando você fala, cara, né? Esse filme é muito bom, é muito bom. E engraçado que quando a gente vai conversando, a gente vai elaborando as coisas, né? Como eu sinto que tem uma diferença muito grande entre o pré-Duna e o pós-Duna, e como ressoa muito mais no Lynch essa pegada. Você até brincou, né, Luiz, de falar que é Twin Peaks 4 anos atrás, e de como ele vai explorando mais essa vertente das cidades estranhas, dos acontecimentos estranhos entre populações e pequenos povos que estão ali reunidos, juntos no mesmo espaço e tudo mais. Então, parece que de Duna, ele só levou o Kyle MacLachlan, assim, de coisa boa, né? E foi pra frente com ele. Porque que cara simpático, gente. É muito legal como, assim... Primeiro que ele é genuinamente um galã, sabe? Quando você olha pro cara e você fala assim, ó, esse cara, ele tem perfil, ele tem estrutura, ele tem porte, ele é belíssimo e ele é um galã. É, porque em Wild at Heart, não dá. Não, é porque ele é o galã fofinho. Ele não é o galã, tipo, o galã que vai tirar a camiseta. Ele é o galã abraço, ele é o né? galã abracinho. fofo. Agora você coloca o Nicolas Cage em Wild at Heart, aquilo lá não é um galã que nem na China. Ele só tá com roupa de galã. Mas que... Não dá, infelizmente não vai, vamos voltar aqui. Então assim, o Kyle, eu não vou ficar falando sobre o nome dele porque é pegadinha, tá? E em algum momento eu vou ser gongado. MacLachlan. Ele vai protagonizar depois Twin Peaks, né? Ele vai ficar ali bastante tempo nas asinhas do David Lynch. Ele tem uma carreira muito consolidada, muito por conta do David Lynch. Então, eu acho que ele se coloca ali muito bem no filme já de estreia que ele faz com o Lynch, né, com o diretor, e eu acho que também foi um acerto muito grande do Lynch ter colocado a Laura Dern como uma musa desde o Blue Velvet, porque ela funciona muito como musa. Ela é, né, declaradamente uma musa pro Lynch, aquelas mulheres que você olha na tela e fala assim, você joga uma fumaça, uma luz, pronto, já tem um filme, é isso. E a Laura Dern, ela, depois, o Luiz acho que já até comentou sobre o boicote que ela teve em Hollywood por causa de umas tretas que estavam acusando ela de... Da Ellen, né? Porque ela topou fazer a namorada da Ellen no episódio da sitcom da Ellen que ela se assumiu lésbica. E isso. Aí a sitcom da Ellen foi cancelada um tempo depois e a Laura Dern foi pra lista negra, né? Ficou muito tempo sem trabalhar.
Exato. Então, assim, acho muito bem acertado todo o elenco, sabe? É muito bom ver um filme que tem um triângulo amoroso, né, também. Tem a Isabella Rossellini, que faz a Dorothy, que é o lado mais sombrio e tudo mais. E pra mim é isso que é o filme. O Blue Velvet é um filme também sobre lado A, lado B, os contrapontos, a luz e o dia. Contraste, né, também. É o contraste eterno. O Blue Velvet, que ele tem o veludo azul, só que ao mesmo tempo a gente tem o sangue vermelho, né, permeando no filme. Então a gente tem o blue e o red, então a gente tem essa coisa da polícia, da investigação. São tantas camadas, assim, é tão interessante ver como o cara consegue trabalhar tantos elementos em tantas faces da história. Fico imaginando ele escrevendo a história, assim, pensando na história, e esses elementos só aparecendo, e ele nem tá percebendo de tão fácil que é pra ele fazer isso. Parece que é tão natural do Lynch, que no fim das contas só funciona. Tem toda a questão do relacionamento dele, né? Porque a Laura Dern ascende, ela é mais um relacionamento platônico, o relacionamento da mulher que ele sempre quis, que ele sempre idealizou, que é essa mulher do dia, né? Que você apresenta para os amigos, que você convive com os pais e tudo mais. A mulher perfeita. E tem a Dorothy, que é a mulher da noite, a mulher que oferece o sexo, que oferece a violência, que oferece o álcool, a permissividade, as amizades imorais. Então você passa por esses cantos assim, e no fim das contas você tá... Meu Deus, Lynch, por que você fez isso comigo? Por que você trouxe tudo isso junto no filme? E a história também é muito, muito foda, porque no fim das contas é um noirzão, né? É um filme de descoberta de assassino, descoberta de quem é o culpado, adivinha quem matou. Então você fica preso nessa história de quem matou, quem é o culpado, quem entrou no apartamento de quem fez isso. E no fim das contas, ele tá falando sobre todas essas coisas que eu falei pra trás, sabe? Então, ele vai deixando coisas com você e no final do filme você não fica só com uma história linear. Que tem ali, ela está ali. Você fica com vários outros elementos. E pra mim, esses elementinhos foi muito o que ele usou pra fazer Twin Peaks. Porque todos essa coisa assim de... eu tô ali curtindo a minha história. Agora é a minha história, hein? Vem aqui, de repente, um bordel com um cara que quer te matar e que te coloca sentado no sofá, que não te deixa sair. E de repente você tá preso dentro de outra história. Isso é Twin Peaks. Twin Peaks. Twin Peaks. Twin Peaks. Você vai descobrindo que a Laura Palmer... Porque o Lucas não viu ainda, né? Mas assim, a Laura Palmer, ela é a loirinha bonitinha, ela é a rainha do baile, ela é a menina que todo mundo admira e gosta, não sei o quê. E você vai descobrindo que a Laura Palmer é uma prostituta viciada em cocaína, que já teve 90 empregos, ela, tipo assim, ela é o seu Madruga de Twin Peaks, sabe? E você vai descobrindo isso tudo no subtexto, que ela era viciada em orgia, e que ela era viciada em droga, que ela tinha problema psicológico, que ela fazia terapia com não sei quem, ela tinha 4 namorados, ela andava com um traficante que levava coisa dos Estados Unidos pro Canadá e de volta, sabe? Aí você vai descobrindo essa coisa do submundo. O Veludo Azul é o primeiro experimento mesmo dele com esse tipo de contexto. É o que ele vai aprofundar demais em Twin Peaks. É essa coisa do... Antes de passar pro Lucas, claro, essa coisa do idílico que tem o sombrio, o pesadelo, o errado, o perverso e imoral por baixo, escondido. É aquela coisa que você nunca sabe. Tanto é que Veludo Azul tem uma das melhores aberturas da história do cinema, porque é um espetáculo a abertura desse filme. Como é tudo falso e colorido e lindo, e você vê o roseral e o cara tá aguando a grama, e o cara do caminhão de bombeiro passa acenando assim, todo bonitinho, e as mulheres estão sentadas vendo TV e tá tudo lindo. E aí a câmera vai descendo naquele gramado verde, depois que o cara tem um ataque cardíaco, a câmera vai descendo e você só vê bicho e terra, e um em cima do outro, e aquele barulho. O Lynch já deu o filme todo na primeira cena, sabe? Se você vê com cuidado, você já vê que o filme... O que o filme vai te apresentar já tá tudo ali naquela primeira cena, que é muito boa e muito... Eu acho muito simbólica do que é o Lynch, especialmente pós-Veludo Azul pra frente. De como ele interpreta a contação de histórias. É assim, sabe? É assim que ele gosta de contar histórias. É sob esse texto, assim. Lucas, e aí? Fala um pouquinho de Veludo Azul. Eu já vou emendar nisso que você acabou de falar da abertura do filme, porque eu também acho o Veludo Azul também tá aí entre os que eu... Acho que a gente pegou meu top 3, né, pra falar hoje do Lynch, porque incluiria ali um Watch Highway depois. Real? Não, vamos chegar. Enfim.
Agora Mas, cara, vai Veludo Azul também é um dos que eu mais gosto. Acho que eu ficaria mais com Lost Highway ainda, mas enfim. Ele tem essa coisa do noir muito forte, né? E ligando com só curiosidade, assim, né? Uma curiosidade, mas que o Lynch sabe muito bem o que ele tá fazendo, né? E o Gusta falou um pouco do surrealismo, né? Do expressionismo alemão. E o noir também vem do expressionismo alemão, né? Então o Lynch já tem a sua preferência ali, as suas referências de onde ele vai tirando as coisas. Esse aqui é um bom noir, assim. Ele é muito, como noir, ele é muito bem construído, como thriller erótico também. Mas essa cena de abertura, tô linkando com o que o Luiz estava falando, eu acho ela muito, muito bem executada e realmente ele entrega o filme ali. Porque é aquela coisa, não, eu vou te mostrar um mundo perfeito, essa vida aqui de família, de comercial de margarina, a família estadunidense perfeita e tudo mais. E de repente, já na cena de abertura, ele já subverte tudo isso e já vai baixando a câmera, né, essa coisa dos insetos e tudo mais. E o filme é isso, né? O filme são dois jovens ali que tem uma visão um pouco mais inocente da vida, mais pura, que vão entrando nesse mistério que o filme tem e que vão descobrindo coisas cada vez mais pesadas, assim, mais chocantes e que vai entrar desde fetiches sexuais até assassinato e tudo mais. E, cara, o filme ele fala sobre isso, né? O filme ele fala sobre isso. Ele vai jogando os nossos protagonistas aí nesse mistério e vai ficando cada vez mais bizarro. Então, cara, essa cena de abertura do filme eu acho genial. Quando o filme acaba e você para pra pensar em como ele começou, assim, né? Você fala, pô, ele me entregou o filme todo ali, né? Já no começo. E assim, vocês já falaram isso muito bem, mas eu acho que vale ressaltar como o Jeff, que é o personagem do Kyle MacLachlan, ele gosta daquilo, né, até certo ponto. Ele se vê completamente abraçado por essa perversidade, ele quer esse perigo. Eu acho que é também, de certa forma, coming of age, sabe? Eu acho que é noir, ele tem uma pegada muito mais erótica, muito mais de... O submundo é atraente ao mesmo tempo que ele é perigoso, mas eu tenho uma sensação laranja mecânica aqui no personagem do Jeff também, em ele vai até certo ponto, é como se ele estivesse entrando no laranja mecânica aos poucos e descobrindo o que é aquilo e depois voltando atrás, percebendo que aquilo não é pra ele, sabe? Que aquilo é coisa de filme mesmo. Eu tenho essa sensação de que ele se vê abraçado por essa violência, por esse perigo. Ele quer essa aventura pra ele quer sentir esse medo, ele quer estar envolvido com uma mulher perigosa, ele quer estar, eu tô pegando a mulher do bandido, eu tô aqui de voyeur, aqui dentro desse armário, vendo essa vida dessa outra pessoa, sabe? E tentando compreender essa vida dessa outra pessoa que não tem nada a ver comigo. Eu moro ali no subúrbio, a minha grama... Meu pai passou mal, foi internado do tanto que ele gosta de aguar a grama dele, sabe? Eu sou o cúmulo da bondade no mundo e eu tô atraído por esse lado sombrio da coisa, por essa pessoa complexa, essa pessoa que tem uma vida difícil, que ela tá meio surtada porque acontece tanta merda com ela que ela não dá conta de lidar com a situação. Essa pessoa que tem uma relação fetichista com sexo, ou que ela é condicionada pela violência que a vida dela trouxe a ela, a ter essa relação fetichista com sexo, sabe? Uma pessoa que só consegue sentir quando ela é agredida. E isso pra um rapazinho escoteiro é ao mesmo tempo nojento, porque vai contra os princípios dele, mas é irresistível, porque ele quer viver essa segunda vida, ele quer ter uma outra percepção sobre o mundo, ele quer se ver mais corajoso do que ele é, e por isso eu acho que o andamento do filme, ele é muito, eu diria até cômico, sabe? Não é uma comédia, mas tem um quê de graça nesse cara ver que depois que ele apanha, ele fala, opa, tô fora, eu não mexo mais com isso, eu vou entregar porque isso aqui não é pra mim, eu dei um passo maior do que a minha perna, eu achei que isso aqui era romântico, mas isso não é romântico, isso é perigoso pra cacete, e eu quero viver, e aí ele dá pra trás, sabe? Ah, beleza, agora eu vou voltar a namorar a filha do polícia aqui, a menininha da escola e tal, não sei o quê, porque isso aqui é muito mais tranquilo, é muito mais da paz pra mim. Então, eu acho que existe uma comicidade interna no fato, porque não é muito cinema isso, né? Cinema é geralmente, você pega o inocente e ele vai se envolvendo e, na verdade, ele descobre que ele é muito bom naquilo e ele consegue resolver tudo sozinho e ele, sabe, ele é um espertão e aí ele se vê dominado por aquilo e gosta daquilo e faz aquilo bem. E o Jeff não faz isso, né? O Jeff volta atrás, ele fala, opa, peraí, eu não vou conseguir consertar isso aqui não é pra mim, deixa pra lá, depois que eu tive que voltar a pé pra casa, todo fudido aqui, não, chega, não quero mais mexer. Eu acho muito interessante isso, porque não tem a ver com Hollywood, né? É uma coisa meio anti-Hollywood, essa coisa de, não, a vida normal, ela faz muito mais sentido do que a vida sombria. Cara, isso é muito bom e eu acho que nesse filme aqui a gente pode ver muita coisa do que o Lynch tenta fazer, assim, na carreira dele, que é subverter muita coisa que Hollywood faz, né? Ele tenta levar os filmes dele, assim,
A gente não pode dizer mainstream, né? Mas os filmes dele têm um bom alcance, assim, em Hollywood, em termos de crítica e tudo mais. Mas ele tenta subverter tudo isso. É por isso que eu discordo quando o Gusta fala que ele é o galã, assim. Porque pra mim ele tem aquela cara do jovem, bonzinho ali, beleza. Mas eu sempre vejo os personagens masculinos do Lynch como, assim, o anti-galã. Ele sempre pega um cara que, por mais que ele tenha ali aquela pose de galã, ele não pega o cara com padrão Brad Pitt. Ele não pega o cara que do momento de Hollywood. Ele pega sempre um cara que tem um quê de estranheza. Né? Uma coisa meio assim, um cara interiorano, um molecão branco simpático do interior, assim. Eles são todos meio Lynch, sabe? O próprio Lynch. Eles são todos meio assim, cara. Eu vou mandar umas 10 fotos do Kyle MacLachlan pra mostrar que mostra que ele é um genuíno galã. Depois, mas o Lynch é bonito, amigo. Não por isso. Nossa, o Lynch é bonito. Não seja por sabe? isso. O Lynch... Não, o Lynch tem um penteado virou um chulosíssimo. podcast agora de avaliações de beleza. A gente pode passar top 10 não, Hollywood. O corte de cabelo do Lynch é uma das coisas mais chulosas que tem. Mas, enfim. Mas eu acho que o Lucas não tá falando que o Kyle MacLachlan não tem o perfil beleza de galã. Ele fala mais de comportamento. Ele não é padrão, Jeitão, né, né? gente? É, ele gente. não... E o Lynch, isso eu vejo muito no Kyle MacLachlan. Não sei se falei certo, mas... Eu vejo isso em todos os personagens masculinos, os protagonistas dos filmes do Lynch. Ele foge muito, ele tenta subverter essa coisa de não vou pegar o bonitão padrão dos anos 80, padrão dos anos 90, não, eu vou colocar um cara que vai conseguir sustentar o meu filme aqui, mas vai ter um quê de estranheza. Os personagens masculinos dele sempre tem isso. As personagens femininas não, ele já vai pra loira, padrão ali. Eu sinto isso no personagem do Caio, que ele tem esse... Apesar dele conseguir passar essa imagem jovem, inocente, ele tem esse quê de estranheza e ele tenta, além de fazer essa subversão com o personagem, ele faz essa subversão no roteiro, né? Na história toda, que foi o que o Luiz falou. Olha, geralmente a história que a gente tem em Hollywood é essa. É o moleque que vai entrar ali, é o Stranger Things, né? É os moleques inocentes que vão entrar no mistério e vão resolver tudo antes dos adultos, da polícia, do FBI, de todo mundo. E aqui não, ele chega e fala, opa, a realidade é dura demais pra mim. Exatamente. Eu fico por aqui. E vou ali namorar a menina que já tava afim de mim, que tava dando tudo certo. Não sei onde que eu fui me enfiar, onde eu tava com a cabeça. E isso é muito bom no filme. Ele ter essa virada de falar, opa... E no fim das contas é uma conclusão bonitinha, né? Não é óbvia, mas ela é bonitinha. Porque ele ajuda, ele realmente... ajuda a Dorothy, Sim. né? Ele faz o bem, mas ele não faz o bem sendo o atirador, ele não faz o bem sendo o investigador, ele faz porque ele age de forma boa no fim do filme, né? Porque ele se vê envolvido o suficiente pra tentar lutar pelo bem daquela pessoa e tal. Eu acho terno, de certa forma, né? O que é engraçado, porque o filme é bizarro. O filme não tem nada de comédia, nem de ternura. Nossa, tem muita coisa boa bizarra parte da nesse duração dele. Ele é muito perturbador, ele é muito incômodo. E aqui Ele é incômodo. é um retrato do que... O Dennis Hopper aqui é um retrato do que eu mais gosto no Lynch. É aquela coisa assim... Não existe uma justificativa lógica, técnica, o que quer que seja, pra ele pegar aquela máscarazinha de inalador dele e fazer aquilo quando ele vai entrar numa verve criminosa, assassina, quando ele vai estuprar ou matar ou agredir alguém. Não existe uma razão de ser. Mas, gente, cinema é audiovisual, é aquela coisa. Quando você vê aquilo acontecendo, a cara que ele faz, a força com que ele inspira naquilo ali, você sabe que vai vir merda. Então aquilo cria tensão por si só. É visualmente apavorante só de você ver. Ele pegar aquela máscara, que é uma coisa que ninguém faria, ele botar no rosto e ele começar a inspirar daquele jeito e o olhar dele mudando, sabe? Cara, é bizarro. É muito bizarro e é muito foda, porque é o tipo de coisa que é o Lynch, sabe? Eu vou botar isso aqui, é o Lynch. É você olhar pro dente do Willem Dafoe lá no Wild at Heart. É você olhar pra essa máscara aqui. É você olhar pra várias outras coisas imagéticas do trabalho dele, que elas perturbam por perturbar. Pra usar o termo que o Gusta gosta, de ficar marcado na sua cabeça, né? Se você vai ver Veludo Azul, isso vai ficar marcado na sua cabeça. O Dennis Hopper pegando a máscara de inalação dele na hora que ele vai cometer algum ato atroz, sabe? Então, esse é o tipo de lynchianismo que eu acho mais legal em tudo que ele faz, assim. É o visual, é o impacto do visual, do auditivo. O visual pelo visual. Mesmo que não tenha uma estrutura interna que vá, beleza, aquilo ali é droga, ele fica chapado com a oxicodona 9.4. Foda-se, pode não ter nada, pode ser uma bombinha de asma. Mas o simples ato de você ver aquele cara fazendo isso, aquilo já vai te dar um indicativo de que tá prestes a acontecer alguma merda, sabe? E eu acho isso uma das coisas fantásticas desse filme, assim. Em
2001, esse aqui eu vou botar um timer no meu relógio e com os meus amigos aqui, pra eles falarem assim, Luiz, chega, tá? Porque aqui, se deixar, a corda vai solta. Esse filme é um dos meus filmes favoritos da vida. Em 2001, Lynch lança Mulholland Drive, que foi traduzido para Cidade dos Sonhos no título em português, o que eu não gosto, porque é quase um spoiler esse título, pra te falar a verdade. Mas, enfim, Mulholland Drive, pra quem não sabe, é uma avenida famosa em Hollywood. Sabe aquelas avenidas todas que vão subir no morro assim, e que elas são todas vazias e tal, e elas fazem um monte de curva, e elas chegam naqueles casarões que ficam perto das placas de Hollywood e tal. Enfim, Mulholland Drive é uma dessas avenidas. E aqui em Mulholland Drive a gente acompanha a história da Betty, que é interpretada pela Naomi Watts. É bom lembrar também, uma coisa que a gente não repara, mas a Naomi Watts foi lançada ao estrelato por esse filme, sabe? Ela não era excepcionalmente famosa antes de Mulholland Drive, e depois ela virou uma pessoa que todo mundo conhece, sabe? A gente acompanha a Betty, que é uma moça sonhadora que vem do interior pra Hollywood. Ela tem uma tia que mora em Hollywood, mas a tia não está lá e tá deixando a casa pra ela poder passar quanto tempo for necessário enquanto ela busca virar uma atriz de renome. A Betty é extremamente talentosa, extremamente boazinha, extremamente simpática, muito solista, e ela chega em Hollywood toda cheia de sonhos, expectativas, e ela encontra um casalzinho de senhores no aeroporto, todo mundo risonho. Hollywood é maravilhosa com seus coqueiros, o dia está ensolarado, e ela chega na casa da tia dela e tem uma mulher lá, sangrando na cabeça, e uma mulher que não lembra de nada que aconteceu com ela. E aí a Betty, no ímpeto de ajudar, faz amizade com essa mulher. Amizade, igual meme, amizade. Faz amizade com essa mulher e vai tentar descobrir, sai nessa jornada de mistério pra tentar descobrir quem essa mulher é, por que ela tá ali, por que ela tá machucada, de onde ela veio, quem fez aquilo com ela. E elas entram nessa procura mesmo, de mistério, assim como no Veludo Azul, né? De tentar descobrir o que aconteceu, por que aquela mulher tá ali. Ao mesmo tempo, você acompanha a história de um diretor, interpretado pelo Justin Theroux, que tá sendo forçado pela produção do filme, que tem a maior cara de mafiosa do mundo, tá sendo forçado a escalar uma atriz que ele não quer pro filme dele. E aí ele fica puto e compra uma briga por causa disso, mas as coisas começam a descambar pra ele, e ele também sai numa jornada que tá tudo dando errado. Ele descobre que a mulher dele tá traindo ele com o pai da Miley Cyrus, e aí ele sai de casa num rompante, e aí ele encontra pessoas muito esquisitas, e tá tudo muito estranho, tudo que tá acontecendo pra impedir ele de conseguir concretizar o filme dele. Viu? Deu pra fazer um resumo minimamente linear de Mulholland Drive aqui, né? O filme é só isso? Não, o filme não é só isso, não. O filme vai pra muitos outros lados que não esse, mas eu acho que eu consegui fazer um resumo que vai engajar as pessoas a eventualmente assistirem. Olha, é uma história de mistério, vamos ter uma busca, uma investigação. E aí, Lucas, fala um pouquinho aí pra gente sobre a sua relação com Mulholland Drive. 10 anos já tentando te empurrar esse filme goela abaixo. Acho que finalmente consegui. Manda brasa. Cara, eu assisti esse filme, inclusive, antes da gente definir que a gente ia falar sobre Lynch, teve um dia que eu falei, cara, eu vi esse filme, né? Todo mundo adora. Eu acho que eu nem cheguei a comentar com o Luiz, fiquei guardando. Mas, cara, ele é um filme que me causou, assim... Foi um dos primeiros filmes acho que foi o primeiro filme do David Lynch que eu assisti, pra falar a verdade. E ele me causou uma estranheza, um incômodo, assim, mas desde o começo. Que, beleza, o filme, ele me pegou logo de começo por conta do mistério, né? Aqui a gente tem um monte de coisa... Assistindo toda a filmografia do Lynch depois, né? Aqui a gente tem o Lynch repetindo muitas coisas. A gente vendo vários elementos, né, que ele já tinha na carreira dele. Então tem essa questão essa coisa do duplo, né, que ele tem lá em Lost Highway, ele traz um pouco de volta aqui. A questão do noir, né, todo esse estilo envolvendo um mistério. E assim, só que aqui, só pra exemplificar umas coisas que me irritavam assim, nesse filme. Você tá assistindo o filme, você tá acompanhando. Diferente, você está numa lanchonete, a câmera vai acompanhando o fundo da lanchonete e tem um monstro, um mendigo monstro. Que te assusta, ele só te assusta, ele fala, e pronto, e nunca mais ele é visto. E o cara, eu falei, pô, é que ele tomou o quê quando ele tava fazendo esse filme? Pelo amor de Deus. E assim, mas assim, tirando essas... Ela odeia esse mendigo também, sabe? Eu acho que aquela mais odeia em Mulholland Drive é esse mendigo da lanchonete. Cara, então assim, ao longo do filme, ele tem vários elementos assim que pra mim falam, cara, ele simplesmente jogou um monte de coisa que ele queria aqui e falou, eu achei legal, eu vou jogar. E que vão me irritando assim um pouco. Mas a história, no geral, eu tava gostando. Só que esse filme, ele dá uma virada muito grande pra mim quando ele chega no final, quando ele tem a revelação. Eu gosto muito do final dele, porque esse filme, assim, você chega no final dele, você consegue entender tudo, praticamente, né? Acho que não fica nada muito solto. Tem esses elementos, igual esse mendigo, que ninguém sabe, mas é aquela coisa onírica do Lynch, né? Que ele coloca
O filme, ele trabalha com a questão muito forte, assim, do sonho, né? E o que faz sentido ele ter essas cenas, né? Que ele quer te causar essa sensação, né? De você estar sonhando e tudo mais, de nem tudo ter que fazer sentido ali, porque às vezes o seu sonho não tem. Enfim, são só elementos soltos ali. Mas isso conversa muito, isso faz sentido. Isso faz muito sentido dentro do filme. E esse é um filme que eu tinha muitos elementos assim, que estavam me incomodando, que no final, mas que eu tava engajado ali na trama principal, e que quando chega o final do filme, pra mim tudo fez sentido, assim, e ele ficou muito melhor, assim, na minha cabeça. Então eu gosto desse caminho que o Lynch vai fazendo, sabe? De, olha, vou te levando aos poucos, vai ter muita coisa estranha aqui no meio do caminho, mas vem acompanhando a história que no final vai tudo fazer sentido, assim. Talvez esse seja um dos filmes do Lynch que eu mais gosto justamente por isso, porque eu consigo entender no final. Porque eu acho que ele te dá um vislumbre de, tá, peraí, vamos ter um plot twist aqui e eu vou te mostrar aqui que muita coisa vai fazer sentido agora. E ele não para explicar o filme também. Ele faz isso de um jeito que ele não perde ritmo, ele não sai da linguagem proposta por ele, assim, pra falar, não, pera lá, que eu vou colocar um personagem pra explicar o filme aqui. Não, você vai vendo do ponto de vista da protagonista e as coisas vão se encaixando, você vai flagrando uma cena aqui, outra ele fala, então esse cara fazia isso, esse cara era isso. Pra mim, assim, ele consegue sustentar muito bem, assim, como um thriller. Acho que não diria que ele tem uma pegada tão forte de noir, que eu sinto mais no Lost Highway e no Blue Velvet, mas acho que como um thriller, assim, ele consegue sustentar muito bem. Acho que o Lynch consegue resolver toda a história, colocar todos esses elementos que fazem parte, né, de tudo que ele gosta de ter ali nos seus filmes e meio que fazer um sentido ali no final. Eu acho que ele não é tão noir, tanto pelo... Quando eu me lembro dele, quando eu falo de Mulholland Drive, parece que me vem mais cenas solares, mais cenas de estúdio, mais, sabe, eu acho que tem uma pegada um pouco mais dia mesmo esse filme, por mais que ele também trabalhe aqui com os paradoxos, né, e com a complexidade de dia e noite, sonho, acordado, tarará, essa parada toda, tudo tá aqui, eu acho que tudo do Lynch tá aqui nesse filme, ele realmente é uma das obras-primas dele, porque, se não há obra-prima dele, porque tem tudo que o Lynch tudo que ele fez, todas as referências que ele usa, tem as musas, não pedindo uma, ele coloca duas, porque não só a Naomi Watts, como a Laura Harring aqui são incríveis, assim, espetaculares, e aí não só satisfeito de colocar duas musas, eles colocam elas se pegando no meio do filme. Então, assim, é uma coisa que ele vai extrapolando, sabe? Assim, todas as loucuras, assim, da cabeça dele, ele vai explorando cada vez mais. E é muito doido, porque você acha que a Naomi Watts eu vou falar o nome das personagens já, né? A Betty Elms e a Rita, você acha que elas são a mesma pessoa por um grande período ali do filme, porque é como se fosse uma espelho da outra, uma da noite, outra do dia, e aí você vai tentando fazer isso. Só que daí, mais pro segundo, pro terceiro ato, você vai descobrindo que, na verdade, elas já foram em algum plano relacionadas, para não dar tanto spoiler. Então... é meio complexo, porque ele vai usando dessas linguagens e dessas relações para construir o filme dele, né? E eu acho que, em primeiro lugar, as protagonistas são os principais pontos, né, altos, assim, do filme. Eu acho muito legal, porque a Naomi Watts e a Laura Harring aqui são, para mim, espetaculares. Elas entregam todas as cenas que elas são espetaculares. Eu acho que, principalmente, a Naomi Watts, nos momentos que ela tá fazendo aquela coisa de metalinguagem, de atuar na frente da câmera, né? Assim, ela tá fazendo um teste de elenco na frente de uma câmera que não é necessariamente. E aí tem vários desses momentos, porque eu acho que ela faz, se eu não me engano, uns 2, 3 testes de elenco para pessoas diferentes, com a mesma situação, com uma energia diferente, com um foco diferente, sabendo que a cena exigia dela coisas diferentes. Então dá muito uma sensação de que você tá vendo uma atriz de verdade mesmo, muito, muito real na sua frente. Então, para mim, o elenco carrega o filme. É óbvio que tem a mão do Lynch, é óbvio que tem o roteiro, tem a direção, tem todo esse apontamento que a gente tá fazendo o tempo todo, mas
tem alguma coisa nesse filme com relação ao elenco que faz ele ser uma obra-prima mesmo, sabe? Tem uma energia muito boa. Falando em metalinguagem, tem a questão lá do Adam, né? Que é o Justin Theroux. Ele faz um diretor que é meio malucão, que é meio esquisitão e tal. Então você já vai vendo, tá, então eu tô vendo o que o Lynch quer falar com isso. Ele quer colocar o diretor pra poder ser ele, ou se não for pra ser ele, ou pra ser um alter ego dele. Então vai ficando muito claro na minha cabeça de que é um filme que ele sempre quis fazer. Tem muito da carinha dele nesse filme o tempo inteiro. Tem a questão do medo, né? Do inconsciente, da culpa, da perversão. Tem situações muito tensas sobre suicídio. Uma coisa meio suicídio assistido. Como que é quando não era pra ser assistido, mas é assistido? Suicídio. Tem problemas lá com suicídio. Porque suicídio assistido não tem nada a ver com isso. Mas assim, tem umas pra vocês entenderem a complexidade. É bem pesado, é bem pesado. E assim, eu acho que o que vale a pena ressaltar também é que o Lucas falou que ele é um filme mais linear, mais fácil de entender. Mas ao mesmo tempo... No final, né? Nos últimos 5 minutos. Que fique claro. Mas quando você pesquisa Mulholland Drive no Google, a primeira coisa que aparece é Mulholland Drive final explicado. Entenda. Então, assim, é porque acho que a gente já tá... É quase o último filme que a gente assiste do Lynch, então a gente já tá acostumado com a... Não, mas é legal, cara. Olha que doido isso. Só pegando esse ponto que você falou, é legal que, assim, você sai do filme meio confuso ainda, você sai pensando nele. Você fala, tá, peraí, pegou a gravação lá, era... Assim, você fica pensando, assim, 1 hora, você tem que sentar, fazer um café, olhar pro céu, ficar pensando. Porque, assim, aí quando você vai devagarzinho, você vai vendo que tudo faz sentido, sabe? Por isso que eu falo que o Lynch, ele executa isso muito bem aqui nesse filme, porque ele não explica tintim por tintim ali no final, né? Ele te dá um final que vai amarrar a história, mas que você tem que ficar dando uma refletida nele. Aí, aos poucos as coisas vão fazendo sentido. Eu tive muita dificuldade de compreender o que ele estava querendo fazer com a história quando eu assisti, sabe? Eu me apaixonei por esse filme na primeira vez que eu vi ele, mas falar sobre entender aonde a história estava querendo chegar, eu custei muito, mas eu acho que o fato de eu ter gostado muito dele já na primeira vez me fez procurar interpretações, tipo assim, não necessariamente um final explicado, mas ver o que as pessoas estavam falando sobre o filme. E aí o filme foi crescendo pra mim. Eu já tinha gostado pra caralho, e quando eu fui ver as interpretações das pessoas sobre ele, eu falei, cara, mas isso faz muito sentido. Muito engraçado mesmo. Que eu comecei detestando. Porque o que é curioso é assim, eu acho que existe uma espécie de consenso em quem avalia o filme, de entender que o filme, ele é dividido em 2 atos. É um ato idealizado, literalmente de sonho. Muita gente diz que literalmente de sonho, né? Já que no primeiro plano que a gente tem a Betty dormindo, é a primeira coisa que a gente vê. Depois daquela dança de conga lá, a gente vê ela deitada, uma câmera deitando num travesseiro. E aí você tem um segundo ato que está contando a verdade, de certa forma. Ele está fazendo recortes de contar a verdade da história. Então, assim, indo por essa perspectiva, ele faz um trabalho muito brilhante, assim, de evitar a exposição. Sabe? E nisso eu tô com o Lucas de ele falar, olha, quando o filme termina, você consegue amarrar as pontas. Eu acho muito legal que você ter essa perspectiva, porque eu acho que o filme funciona de ambas as maneiras. Eu acho que se você não conseguir amarrar as pontas com o final do filme, ele continua dando certo. Mas se você conseguir amarrar as pontas, é melhor ainda. Porque o filme nunca nega esse lado onírico dele, esse lado... Eu não diria nem onírico, porque a gente pode pegar o onírico como uma coisa de vibe e tal. Uma coisa de sonho mesmo, sabe? Tem alguém dormindo, algum personagem dessa história está dormindo. E ele nunca nega isso. E ele não acha que ele precisa negar isso pra amarrar o mistério, pra amarrar as pontas soltas. O filme passa essa sensação de que... Porque o segundo ato é muito óbvio, é quando entra na caixa, né? A câmera entra na caixa e aí o filme muda completamente de figura. Pra quem nunca viu o filme, tem uma caixa. E aí a câmera vai entrando na caixa. Uma chave. E uma chave pra abrir a caixa. E aí quando a personagem finalmente pega a chave pra abrir a caixa, a câmera entra na caixa e aí a segunda parte do filme é completamente diferente da primeira. Então, você tem essa sensação de que essa confusão extra pós abertura da caixa, ela tá te trazendo mais elementos. E eu acho muito massa isso no Lynch, porque ele consegue fazer essa sensação sem usar a disposição. É uma coisa que só ele vai fazer dentro do universo americano, porque só ele tem esse direito, né, de fazer o que ele quer e ainda conseguir colocar as pessoas vendo os filmes, porque
ele já conseguiu fazer um nome pra si mesmo, né? Mas ele consegue. Você pega o único filme dele que tem exposição é o monólogo de Duna. Os outros filmes dele, ele não tá preocupado assim, ó. Se você entendeu, ótimo. Se você não entendeu, não existe o não entendeu. Você vai ter a sua interpretação sobre o que eu fiz, sabe? E aqui ele faz isso muito bem, porque ele consegue amarrar o mistério. Concordo com o Lucas que ele amarra o mistério, mas ele sempre deixa uma margem pra... Tá, mas o que isso tava querendo dizer? Mas o que tal coisa tava querendo dizer? E qual parte disso aqui é verdade e qual não é? Será que faz diferença? A própria lanchonete faz parte disso, sabe? A lanchonete volta no segundo ato do filme. A lanchonete volta no segundo ato do filme também. O monstro lá, o mendigo, sei lá o que é aquilo, não volta, mas a lanchonete volta, sabe? Aquele cenário volta. E tem até uma interpretação sobre aquilo, porque é lá, se você for pela linha de que o primeiro ato do filme é verdade e o primeiro ato do filme não é verdade e o segundo é na lanchonete que ela toma a decisão da qual ela vai se arrepender a vida toda. Então aquela monstruosidade no sonho vai perseguir ela pra sempre. Então aquela monstruosidade é o que ela fez. Então a lanchonete é a atitude monstruosa que ela tomou, sabe? Então você tem também esse jeito de interpretar aquela cena, mesmo que aquele personagem não apareça mais. Porque é na lanchonete que ela toma a decisão da qual ela não pode se arrepender mais. Porque assim que ela tomou, já tomou. Mas é muito legal como o filme funciona como mistério, ele funciona como um filme do Lynch, ele funciona como um filme de atuação, ele funciona como um filme de sonho. Eu sou muito suspeito porque eu sou apaixonado por esse filme. Eu vivo falando desse filme o tempo inteiro. E ele é um dos meus favoritos, assim. Me faltam palavras diretas pra falar sobre ele, que eu não pareça muito fanboy. É até um problema eu trazer ele pro podcast nesse contexto, sabe? Porque ele é muito cheio de camadas e de coisas que, mesmo que você não entenda, elas são muito legais visualmente. Cara, eu acho muito foda quando o diretor dirige no meio do nada e ele aparece no meio de um rancho e aí tem um cowboy, que porra é um cowboy, que vira pra ele e fala assim, olha, se você agir bem, você vai me ver mais 2 vezes. Se você agir mal, você vai me ver mais 3 vezes. E aí o cara desaparece, sabe? E você... Tá... Por quê? Quem é esse cara? Ele é influente, ele é poderoso, ele é dono de não sei o quê. E aí tem uma outra interpretação. E aí, tipo assim, quando chega no segundo ato do filme, que supostamente é o real, esse cara aparece de passagem, assim, é de relance. Então ele também dá aquela vibe de que, beleza, se isso é um sonho da Betty, ela tá construindo esse personagem porque ela viu ele de relance. E aí ele ficou gravado na memória dela, sabe? E aí por isso ele virou um personagem central do sonho dela. Mano, muito foda, sério. Isso eu acho legal. Você deu um ótimo exemplo. Você deu um ótimo exemplo de elementos, assim, que enriquecem o filme, assim, cara. Mas, assim, falando da filmografia do Lynch como um todo, e pegando principalmente como Mulholland Drive, eu acho que esse tipo de coisa vai enriquecendo, sabe? Elementos que você vê que estão soltos ali, que o Lynch colocou ali pra te causar uma certa estranheza, mas que lá no final, se você pensar um pouquinho, se você ligar os pontos, você entende o que ele tava querendo dizer, né? Mas, cara, quando ele simplesmente joga umas coisas, umas pataquadas lá, que você não adianta, você vai escolher os confins da internet, porque você não vai achar uma explicação, aí isso já me incomoda, sabe? E assim, pessoalmente, conforme eu fui assistindo mais filmes do David Lynch, fui descobrindo muitas coisas, alguns filmes aí dele que eu gosto, porque inicialmente, assim, o que eu já tinha visto dele, o que eu ouvia falar que era o estilo dele, assim, já me tirava muito, assim, dos filmes do Lynch, não tinha vontade nem de assistir. Mas ao passo que eu fui assistindo quase a filmografia completa, os 3 principais aqui que a gente falou, por exemplo, e o Lost Highway, são filmes que eu gosto dele, mas que... eu tenho um conflito, assim, com esses filmes, cara, de não ser filmes que eu tenho vontade de ver de novo. Porque, justamente por essa questão da estranheza, eu acho que ele tem... Por exemplo, vamos pegar lá o Lost Highway, que é o cara que tem os fetiches e que ele fica com aquela máscara, que, assim, eu acho muito louco quando tá em tela, mas, meu Deus, por favor, não quero ver na minha frente novamente. Então, assim, são tipos de imagem que enriquecem o filme, que trazem essa coisa perturbadora, essa coisa estranheza, que é a proposta dos filmes do Lynch. Não é uma coisa que visualmente eu queira parar um domingo assim e ver de novo, me dá vontade de ficar vendo aquela imagem de novo, sabe? Mas que deixa um filme todo mais interessante. Aí já é uma coisa bem pessoal. Gusta, esse é o filme que você mais gosta dele? Eu acho que tá entre o 1 e o 2, assim. Eu fico muito entre ele e o Lost Highway, porque é engraçado. Olha que doido. Em Lost Highway a gente tem 2 protagonistas homens, que na verdade é um só, e em Mulholland Drive a gente tem 2 protagonistas mulheres, que também pode ser confundido como uma só em determinados momentos. Então, é muito doido como esses dois duplo filmes são os meus preferidos. É meio que um espelho um do outro. Eu acabo sentindo isso, sabia? Porque Lost Highway, ele tem uma questão muito
de divisão de personalidade, é uma questão muito mais profunda sobre quem sou eu, onde estou no mundo, onde vou me colocar e tudo mais. E em Mulholland Drive a gente tem muito mais uma questão de relacionamentos, né? Uma questão de como eu me coloco dentro de um relacionamento, como eu trabalho meus relacionamentos com as outras pessoas, se eu tô sendo sincero o suficiente, né? Porque tem momentos que ela tá trancafiada lá na casa dela e ela tá sofrendo sozinha e a outra ela é vizinha lá da outra moça e ela poderia só ter uma conversa pra sair daquela situação triste que ela tá. Então, assim, é muito complexo, assim. E enquanto lá o outro cara em Lost Highway também, ele tá preso dentro da própria pira dele, criando fita que chega na casa dele, ele achando que ele tá doido porque a fita tá chegando, mas na fita não tem nada, ou tem alguma coisa, quem tá mandando a fita. Então tem muitas essas questões assim que são do personagem principal pro personagem principal e que vão sendo alimentadas. Então os dois estão no meu top 1. Eu acho que eles estão dividindo assim, o top 1. Eu acho os dois excelentes e eu já revi e vi pelo menos umas 3 vezes os filmes, assim, cada um deles. E não consigo me decidir, tá? Um vai ficando melhor que o outro a cada vez que eu assisto. É isso. Lucas, e você? O favorito é difícil, viu? Tá, vamos lá. Eu gosto bastante do Homem-Elefante, mas eu acho que ele não pegaria favorito, não. Eu fico talvez entre Lost Highway e Mulholland Drive. Também. O meu todo mundo já sabe, já ficou aí. E agora é com vocês. Curtem o trabalho do David Lynch? Qual a obra favorita de vocês? Ou não conheciam nada, mas ficaram interessados depois desse episódio? Vamos estender essa conversa no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts favorito, seja ele Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. E agora a gente tá também no YouTube, então se essa é a sua plataforma favorita, dá uma passadinha lá porque todos os episódios estão disponíveis em áudio. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.